Annyeonghaseyo, Yorubun. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa sobre comida como você nunca viu antes aqui no KyopoCast com a nutricionista Jaqueline Kang. Espero que gostem. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari, o clube de membros do KyopoCast. Pagando apenas R$20 por mês, você tem acesso aos nossos bastidores, à nossa newsletter quinzenal e também você pode mandar o seu anúncio classificado Pali Pali, os nossos classificados rápido. Temos aqui o anúncio da Isabel. Se você está precisando de soluções de logística internacional, importação e exportação com preço justo e serviço de qualidade, ligue para nós, 11 30 50 02 10 ou envie um e-mail para marketing@santrans.com.br. Lembre-se, Santrans, não importa onde, nós te levamos lá. E quem também manda um anúncio hoje é nosso estúdio Soapbox, onde a gente grava aqui o conteúdo do KyopoCast. Se você está precisando de solução em audiovisual para tirar seu projeto de podcast ou videoaula do papel, fale com a gente da Soapbox. Nosso estúdio fica no Bom Retiro e possui toda a infraestrutura e apoio que você precisa para entregar seu conteúdo com qualidade. Mande um e-mail para soapbox.ep@gmail.com ou mande um WhatsApp para 11 9 1165 1336. E o mais importante que é você fazendo parte do nosso Tom Ari, do nosso clube de membros, além de você também concorrer a prêmios, você poder mandar classificados, você ajuda na manutenção desse podcast, tá bom? Bom, espero que goste do episódio e até a próxima. Muito obrigado, Jaqueline, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada a você pelo convite. Estou feliz aqui por colaborar de alguma forma no seu podcast. Vai colaborar muito, você não tem ideia. Daí creio que aqui você se meteu hoje, tá bom? Para o pessoal entender quem é você, do que a gente vai conversar hoje, por favor, faça seu Chagisoge, a sua autoapresentação. Bom, sou a Jaqueline Kang, filha de sul-coreanos, casada. E eu falo que eu sou nutricionista por escolha e amor à profissão. Porque, na verdade, a nutrição não é a minha primeira formação. Sou formada... Minha primeira formação foi publicidade. E daí, aos 26 anos, eu resolvi estudar de novo. E a nutrição, para finalmente seguir o meu sonho. Que é trabalhar com nutrição. É. Então você realizou seu sonho de trabalhar com nutrição? Sim, agora estou realizada. Tá. A gente tá com a nutricionista Jaqueline Kang, ex-publicitária, ex-marqueteira, porque formou-se em marketing. E eu vou ler aqui a minha pesquisa, nada invasiva, porque o que tá aqui tá no seu site, tá bom? E é realmente eu não imaginava que nutrição podia abordar tanto assunto, assim, que não fosse emagrecer. Na verdade, eu tenho uma outra experiência com nutrição que eu vou também comentar aqui. Eu vou ler aqui a pesquisa, então. Jaqueline Kang nasceu no Brasil, formou-se em nutrição na Universidade de São Camilo e fez pós-graduação em nutrição clínica no Albert Einstein, com foco em doenças crônicas não transmissíveis. Especializou-se também em Health Coach em Nova York e também em programação da pré-concepção e fertilidade. Deu uma empacada aqui agora. Seu trabalho tem foco na reeducação alimentar, emagrecimento, remissão e prevenção de doenças crônicas, melhora da vitalidade, longevidade e bem-estar. É isso, né? Isso. Dá para fazer tudo isso comendo, então? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer mais ainda. Quando eu falo assim que a minha primeira experiência com nutrição não é exatamente em relação a emagrecer, por exemplo, é porque faz parte do trabalho de uma nutricionista aquela consultoria que ela dá em restaurantes, em bares e cozinha, sobre procedimentos seguros, né? Sim. As práticas, né? As práticas seguras. Que é onde eu acho que eu tinha pavor antigamente, quando tinha bar, eu falava assim, tem que chamar uma nutricionista. O meu bar nunca teve cozinha, pra você ter uma ideia. Eu tinha os ouvintes já sabem aqui, eu tinha um bar de cerveja artesanal, eu só vendia cerveja, não tinha cozinha. A gente meio que fazia parcerias com food trucks, deliveries a regiões. E eu acho que talvez fosse até um trauma do tipo assim, não vai entrar nutricionista aqui nesse bar, porque essa parte de comida é função dos outros, então eu nunca precisei contratar uma nutricionista porque essa parte ficava por conta dos terceirizados.
E aí eu conversando, né, com os parceiros de comida e tal, assim. E aí, você chama nutricionista? Alguns não. Tipo, tinha pavor também. Eu não sei por que esse medo. Porque acho que é o mesmo medo que eu tenho de conversar com uma nutricionista para falar de emagrecimento. Porque eu vou ter que, como é que fala, me privar de muitas coisas, não? Ah, não. É que muita gente acha que, eu vou numa nutricionista só pra fazer dieta, ela vai cortar um monte de coisa que eu não gosto. Uhum. Mas não é bem assim. Não é bem assim, não, dá pra mas é um comer. pouco assim. Eu acho que é tudo, eu sempre falo que é quantidade. Eu gosto dessa palavra, eu quantidade. Acho que o problema não é comer o que gosta, o problema é que as pessoas comem muito. Não é nesse sentido que eu gosto da palavra quantidade. Então tá? eu falo, dá pra comer tudo um pouco, mas não precisa comer tudo. E de uma vez. Eu vou aqui aproveitar, agradecer a Gin Fabi que fez a ponte da indicação. No final no primeiro episódio que foi pro Arecedo, foi com o fisiculturista, o Victor Nuri. E eu pensei, né? No último episódio do ano passado, a gente chamou um economista, porque na virada você tem aquelas metas de ficar rico, né? Comer lentilha. Então eu chamei um economista para saber quanto de lentilha tem que comer para ficar rico, né? E aí o primeiro episódio do ano eu pensei, aí passaram as festas, a gente já comeu peru, comeu pernil, comeu tender, comeu as coisas que na verdade se come numa casa coreana, comeu japchae, comeu karbichi e Tokuk, né? Tokuk, tomar no cu. E aí, agora de chamar um cara que vai botar a galera motivada pra vamos emagrecer esse ano. E aí eu chamei o fisiculturista. E aí, foi um episódio onde ele tava tentando me mostrar o quanto é importante a gente cuidar do corpo. E, obviamente, ele não fez um bom trabalho, né? Porque a gente já tá agora em final de março. E eu acho que eu ainda engordei mais de lá pra cá. Eu tava... Se você... Eu falo assim, pessoal, não faça isso. Mas quem fizer e comparar, acho que os primeiros episódios do KepoCast agora, vai ficar mais nítido aí no quanto as câmeras engordam. Assim, porque a gente trocou um pouco as câmeras também. A gente alugava um estúdio, agora a gente tem um estúdio próprio. O pessoal vai pensar, nossa, eu não vou usar a Soapbox, que é o estúdio onde o podcast é gravado, porque o Alex deu uma engordada do outro estúdio pra cá. O problema não é a câmera e estúdio, o problema foi eu que engordei por conta de rotina. E aí o Victor fala pra mim, por conta das desculpas que você dá, porque na verdade você não tá querendo, não tem o foco, né? E aí, eu comentei naquele episódio de que aí ele falou, né, tem que ir procurar uma nutricionista. Eu falei, mas adianta procurar nutricionista, porque tem nutricionista coreana e ela vai saber, tipo, a base da minha dieta em casa é comida coreana, e uma nutricionista branca vai saber quanto de caloria tem o kimchi, porque eu tava conversando com ele assim, o kamjatá não deve ser uma comida calórica, porque se você for pensar que eu também, a minha esposa, ela segue já tentou várias dietas, o que ela mais gosta, que ela fala, é low carb, né? Então, na nossa cabeça, o caminho tá assim, se você não comer a batata, tá bom. Você tá comendo, você não come a batata e arroz, tá comendo só a carne, o molho, as verduras, tá bom. Ele não falou, não, o caminho é super gorduroso, não sei o quê. Ele falou, o japchae também, porque eu tinha uma época que falava que o japchae era bom porque era macarrão de batata e também então engorda menos. Aí ele estava explicando da questão do molho, aí o papo começou a ficar muito chato. Aí ele começou a sabotar todas as minhas falsas crenças, né? E eu falei, não, eu prefiro continuar no mundo da ilusão. E aí a Fabi me encontrou um dia, né? A filha dela estuda na mesma escolinha que o meu filho. E aí, você vai ou não querer falar com o nutricionista? Tipo, eu acho que ela percebeu, não, você tá fugindo aí dessa dieta. E eu, você conhece alguém? Eu falei, conheço. Então tá bom, eu falo, não tem problema nenhum. E aí ela fez essa ponte, e aí eu até já peço um pouco de desculpa, porque a gente até tá aqui, tava em off conversando, né? Porque a doutora Jaqueline, ela é muito boa nas redes sociais. Ela faz os seus vídeos explicando as coisas também, né? E eu perguntei, as pessoas não ficam mandando mensagem, praticamente fazendo uma consulta grátis? Aí você falou que não, né? Não fazem. Mas tem uma boa tática para isso, né? Porque só não abrir a caixinha de pergunta. Não abre as caixas de pergunta e o pessoal não faz. Mas você cai numa outra enrascada, porque hoje a gente abriu as caixas de perguntas para os membros do KepoCast. A gente vai conversar ainda um pouco mais e a gente vai entrar nas caixas de perguntas e vai acabar sendo uma consulta online, eu acho, praticamente, tá? Tudo Mas bem. Não é pra mim, tá? Eu não acho que eu não preciso de uma nutricionista. Eu acho que eu tô bem feliz assim do jeito que eu tô. Vamos lá.
Com 26 anos, você descobriu que a sua paixão era era comida, era nutrição, era o quê? Eu não consigo entender essa paixão. Eu acho que é porque a alimentação faz parte da nossa vida, né? Concordo. Sim, desde criança. Eu sempre fui uma criança que nunca fui magrinha, sempre com excesso de peso, digamos. E daí, ao crescer, virou um dia uma chavinha de que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava pensar, né, em praticar exercício físico, sair do sedentarismo. E aí fui buscar uma nutricionista. Aí eu falei, eu acho que eu vou ver o que ela faz, o que... Você nunca tinha ido até então? Não, E que você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 23. Tá. Por aí, assim. Que aí eu virou a chavinha que eu queria cuidar de mim. Não queria ter as doenças... a gente fala do histórico familiar, né? Porque meu pai tem diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas. Tá. Aí eu falei, não quero esse futuro pra mim. Então, vou me cuidar. E aí, quando eu fui atrás de uma nutricionista... Eu lembro, assim, que quando ela chegou... A gente foi fazer a consulta, eu falei, gente, que trabalho legal. Você gostou. Falei, nossa, eu acho que seria muito legal se eu fizesse isso, né? E ficou na minha cabeça por alguns anos, assim. Mas eu fiquei ignorando. Mas como que foi essa consulta aqui? Eu já tive consulta com nutricionista, eu nunca tive essa impressão. Não sei, eu acho que eu já tinha algo, né? Com Você já tinha afinidade. Mas você já pesquisava, antes de ir pra nutricionista, você já tentava ter uma ideia Sim. Do que pode ou não pode comer? Ficava, mas eu falava, não, acho que eu vou lá só pra ela me falar mesmo e seguir direitinho o cardápio. Porque eu tinha um objetivo, eu quero emagrecer, mais saudável. Tá. Ver se tô com falta de nutrientes também, que isso é importante. E aí eu fui e falei, nossa, esse trabalho deve ser maravilhoso. Cuidar das outras pessoas, ajudar, né, as outras pessoas a terem uma relação melhor com a comida, que eu acho que hoje é o maior desafio. E saúde como um todo. E no final, estética, né? Porque vamos lá. Tá. É mentira falar, né, que não, só quero emagrecer. Não, tem a questão da estética. Que vem primeiro, né? Muita gente fala, eu quero emagrecer porque eu quero... Se sentir bem com o seu corpo. Se sentir bem, autoestima, né? Que é importante. Então, quando eu cheguei lá, eu gostei muito e ficou na minha cabeça por alguns anos. Mas eu falava, nossa, mas eu vou estudar de novo. Porque faculdade, 4 anos. Não é fácil, né? Eu falei, não deve ser isso, não. Aí eu continuei trabalhando. Mas aí eu trabalhei pouco com publicidade. E depois eu fui também trabalhar com a minha família. Tá. Eles faziam confecção? Confecção. Tá. Achei que ia gostar da moda. Tentei, me esforcei, fiz cursos de moda. Mas não chegou a fazer uma faculdade? Foi só cursos, seminários, assim, cursos pontuais? Não gosto de desenhar. Desenhar não era a minha área. Tá. Então, se fosse, era mais a ver com vendas, marketing, gestão, Mas eu não gostava muito de nada, assim, da moda. Nem produção. E você conseguiu seguir aquela primeira consulta, os planos da nutricionista? Consegui. E aí você teve que voltar mais vezes também com ela? Várias vezes. Mudei de Nutri também. E aí, fui pulando, assim, pra conhecer os trabalhos. E sempre que você tocou de nutricionista, também, de novo, você, tipo assim, nossa, que legal. Falava, nossa, que incrível, que legal isso. Acho que era pra ser. Tá. E daí, chegou um momento que eu falei, bom, eu acho que eu preciso tentar estudar de novo. Vou encarar e todo mundo, não, nossa, imagina, que doida, não, com essa idade. Não te incentivaram muito? Algumas pessoas sim, algumas não. Família, minha mãe achou um absurdo eu voltar a estudar. Ela falou, pra quê? E ainda mais nutricionista. Ela nem sabia o que era direito. Enfim, eles demoraram pra entender o que eu estava fazendo. O que eu estava estudando. E até hoje, talvez... Hoje eles entendem mais, mas eu acho que eles ainda não sabem exatamente o que eu faço. Você nunca tentou botar eles numa dieta, alguma coisa assim? Eu falo, mas sabe... Acho que quando são os filhos, assim, é chansori, né? Entendi. É tipo, tá bom, entendi. E eu falo que santo de casa não faz milagre. Não faz mesmo. Porque concordo. Meu pai tem diabetes tipo 2. Eu estudei doenças crônicas. Eu falo e ele doenças crônicas não transmissíveis seria uma diabetes, por exemplo. Diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares. Até câncer também. Dislipidemias. E aí, ele não segue? Não, ele não escuta. Eu já cansei, eu falo, ele... E tem almoço, jantar de família, e você vê lá a mesa, ele comendo e você fica lá sofrendo? Não. Não? Fala que ele tem que ser feliz também, comer o que ele gosta. Porque acho que comer não é só nutrir o corpo, né? Também faz a parte social.
Eu fico surpreso uma nutricionista entender esse lado, de que comer não é só nutrir o corpo. Desculpa, eu tava até rindo naquela hora, porque você falou assim, nossa, eu ia na consulta e achava, nossa, que legal. Eu não consigo, eu imagino indo na consulta chorando. Você não pode, vai ter que cortar isso, comer isso. Ai, meu Deus, por que eu vi? E você achando maravilhoso, tipo, não, você precisa cortar carboidrato. E você, ai, que legal, que maravilha. Mas ela não chegava a cortar, né? Era sempre quantidade, diminuir. Isso é cortar. Mas aí quando você tem resultados, tá. Eu acho que isso motiva. Entendi. No começo é difícil, mas eu acho que quando você começa a ver resultados do seu esforço, gera uma motivação sua, né? E também eu sempre falo que a pessoa tem que ter um objetivo claro, assim, por que você quer emagrecer? Porque muita gente, porque eu quero me sentir melhor, ter autoestima. É uma resposta genérica, você acha? Do tipo... Ou tem gente que, não, eu preciso emagrecer porque eu tenho alguma doença para ser controlada. Tá. Por exemplo, uma gordura no fígado, precisa perder peso. Isso é um paciente mais fácil? Ou que, entre aspas, você acha que... Qual que é o perfil de paciente mais fácil? Aquele que quer perder peso por uma autoestima? Ou que precisa perder peso? Ou precisa ter uma disciplina alimentar melhor por conta de alguma doença? Por conta de alguma doença. Porque, digamos assim, um pouco mais sério o negócio. A pessoa já vem preocupada, né? Eu preciso controlar meu colesterol, que é o que eu mais vejo. Ou uma pré-diabetes. Porque a pessoa tá mais preocupada com a saúde mesmo. Tá. Essa questão, por exemplo, que você estava falando das motivações, né? Que é o que talvez me falte. Porque... agora eu preciso ser sincero, porque quando eu fiz o episódio com o Victor, estava muito recente um check-up que eu fiz que estava tudo bem. E para mim o mais importante, assim, era em relação à saúde. Né? Eu tenho um filho de 4 anos, a gente preocupa assim, poxa, o quanto eu vou conseguir acompanhar, né? Ainda mais eu sabendo que se eu olho no espelho, eu não vejo um padrão de saúde que as pessoas veem. Então, eu faço o exame médico, faço o check-up e estava tudo bem. Só um pouquinho de gordura no fígado. E a médica falou assim, você tem um pouquinho de gordura. Ela falou assim, para um gordo, você é muito saudável. Você tem um pouquinho de gordura no fígado. Dá para resolver tomando remédio, mas eu vou sugerir que você faça exercício, emagreça, que vai tirar. Eu falei, não, doutora, me dá o remédio. Não confie nisso. Porque o que eu não precisava ouvir hoje é você estar bem. Porque agora eu sei que eu vou botar o pé na jaca. Se você me fizesse o terrorismo do tipo, nossa, você tá muito mal. Aí talvez acho que eu... Não, então tá, vamos mudar. Mas eu tô bem e eu tenho um pouquinho de gordura no fígado, dá pra resolver tomando remédio. Vamos tomar remédio, doutora. Ela falou, não. Você vai ver. Continua fazendo o que você tá fazendo, tá? Porque eu tava, na época, perdendo um pouco de peso. Mas aí, por alguns motivos de mudança de rotina e desculpas, obviamente, não, foi o contrário. Agora, doutora, se você um dia ouvir esse podcast, você vai ter se arrependido de não ter dado remédio, porque não emagreci, entendeu? Então, o que eu fico pensando é, assim, para mim é muito natural de que é mais fácil tratar um cliente. Não deveria ser bom isso, né? As pessoas não precisariam ter que chegar numa nutricionista para já cuidar de algum problema. Ela já deveria ter prevenido, já se cuidando antes, talvez. Mas acho que a grande maioria que procura, na verdade, apesar de ser mais fácil você fazer uma consulta para alguém que precisa por um problema específico de saúde, a grande maioria é por conta de autoestima. Poder se emagrecer para se sentir melhor. Eu falo que é meio. É meio, é meio? É. Ah, é? Muita gente me procura para emagrecimento ou prevenção, porque hoje eu acho que muita gente pensa em prevenir, né? Em prevenção de doença. Qualidade de vida. Por causa do histórico. Saúde, às vezes por causa do histórico, ou porque, sei lá, virou uma chavinha mesmo e falou, agora eu preciso me cuidar. Eu tenho muita gente assim. O que virou a sua chave, você lembra? Eu não lembro exatamente. Mas foi tudo, não foi só nutricionista, provavelmente foi. Foi tudo, assim, eu mudei meu estilo de vida, assim. Comecei o exercício, que eu era muito sedentária. Mas aí eu contratei um personal, fazia 3 vezes na semana. Tá. E aí eu comecei a regrar na alimentação e isso mudou muito, assim, a minha forma de... Você já tinha tentado fazer exercícios sem consultar uma nutricionista antes também? Sim, a nutrição veio um pouco depois do exercício. Então, mas só o exercício já estava fazendo resultado, você já via? Já estava motivando? Já. E aí a nutrição conseguiu dar uma turbinada nisso? Sim. Aí é que pra mim é como...
do tipo, eu gosto de achar, eu sou um cara chato de assim, eu vou ficar achando desculpa. Se você estivesse só fazendo exercício, eu também não teria emagrecido e também estaria se sentindo bem? Precisava ao ponto de chegar na nutricionista? Precisava, porque eu falo assim, os dois têm que ser feitos, né? O exercício, por conta de vários benefícios que ele traz. E também porque ele aumenta o déficit calórico para emagrecimento. Tá. Certo? E também do exercício que faz você construir mais músculos, que é importante lá na frente, para emagrecimento também e esteticamente também, né? Uhum. Mas aí a dieta é importante, porque não adianta também você fazer exercício e comer mais do que você vai gastar. No final, você vai sempre estar lá com o mesmo resultado. Eu já vi gente, que não sou eu, e disso é verdade, que fala assim, eu tô fazendo exercício para poder comer mais. Porque eu vou poder ter me falaram assim, que quanto mais músculo, eu tenho um gasto calórico maior. Sim. E eu gosto de comer. Então eu vou poder comer mais de forma mais... mais tranquila, mais tranquila. Né? Isso é uma mentira? Não, pode ser verdade. Mas dá pra incentivar as pessoas a fazerem isso? Não, eu não incentivo, né? Mas assim, a pessoa nunca vai saber se o que ela tá gastando lá tá realmente compensando o que tá comendo. E também não é só isso, né? Eu acho que a nutrição serve para nutrir mesmo. Será que você tá com uma deficiência de vitaminas também, minerais? Porque a pessoa pode ter uma rotina de alimentação muito monótona. Sempre comendo as mesmas coisas. Que é o caso do meu filho. As pessoas também procuram por causa de criança, assim, não? Procuram, mas aí tem um nicho mais específico, né? Que é a nutrição materno-infantil, que é mais voltada para para introdução alimentar de crianças. Ah, entendi. Porque assim, eu tenho um irmão mais velho que sempre foi muito magro. Uhum. Na verdade, as pessoas vão dar risada aqui, porque a minha família, principalmente da parte do pai, né? Comem muito e são magros, né? E o meu filho, que tem 4 anos, ele come bem até, come, mas também não engorda. Assim, o pediatra vive falando pra gente tentar dar complemento, não sei o quê, porque ele não... É que o meu pediatra já tem um pouco mais de idade, ele gosta de criança gordinha, né? E aí eu me questiono também várias vezes se a gente tem que se preocupar ou não. Porque a minha mãe se preocupou tanto, porque meu irmão era tão magro, que ela pensava assim, nossa... E ela ficava principalmente ouvindo das outras adjumãs, né? Nossa, como ele é magro, como ele é magro. Aí diz ela, e eu não sei o quanto isso é verdade, que pra mim, quando eu nasci, e com medo de que eu também fosse muito magro, em vez de ela simplesmente botar a solução de leite em pó lá, o NAN, assim, na água, ela botava num caldo de carne, assim, tipo, num contão, assim, pra ficar mais calórico ainda e dando o que deu, né? E aí às vezes e mexe quando meus pais, né, vêm fazer o chanzuri do tipo, precisa emagrecer, eu falo assim, a culpa foi sua lá atrás, né? Acho que a família toda, a minha família do meu pai inteira, assim, são pessoas muito magras, eu sou o adotado nesse sentido, né? É que de rosto eu sou muito parecido, então não dá pra falar que eu não sou, mas eu falei assim, isso que você tentou corrigir lá atrás é um erro. Aí o meu filho hoje, ele é meio chatinho pra comer, ele não come tudo, qualquer coisa nova, ele não quer experimentar. Tá. E eu falo pra minha esposa assim, eu prefiro que ele seja assim, do que seja alguém depois igual eu, que queira comer tudo e vai ter mais trabalho ainda pra perder o peso, né? E eu acho que, aí eu já vou deixar a parte falando, eu acho que naturalmente ele vai acabar comendo bem, porque até minha esposa, antes da gente namorar, ela era muito chata com comida. Ela não comia feijoada, ela não comia um monte de coisa, e as pessoas sabem também que depois que a gente casou, ela também deu uma boa engordada, né? Em relação ao tempo de namoro, né? E eu acho que isso mostra como eu sou um marido que gosta de cozinhar em casa, trato ela bem, na verdade. E pra mim ela tá linda, não precisa se preocupar. Ela é uma das pessoas que mandou pergunta, tá bom? E assim, eu acho que naturalmente ele que não come bem vai acabar comendo bem, porque o nosso estilo de vida é esse, né? Então eu nem pego muito no pé dele, ele só, de verdura ele só come tomate. O que é verde ele já tem preconceito, ele mesmo não quer comer. Mesmo vocês oferecendo, ele nunca quis, assim. Tem que ser, aí a gente fica na dúvida, será que a gente tem que fazer isso que é errado? Do tipo, se você comer isso, eu vou te dar isso, por exemplo. Aí eu pensei assim, não, graças a Deus, ele come tomate. Ele tá doente, ele quer comer só tomate.
né? Um amor pelo tomate. É muito. Tomar um bom alimento? Sim, é muito bom. Né? Então, e assim, é bom e é prático. Não estraga rápido, dá pra você deixar estocado. Tem em qualquer lugar. Ele ficou 4 meses na Coreia recentemente. E eu pensei, nossa, na Coreia, isso aqui vai achar tomate fácil? Acha tomate fácil. E qualquer tomate, pode ser cereja, pode ser caqui, pode ser juliano, pode ser italiano. Qualquer tomate serve. Ele é fanático por tomate. Mas é a única verdura que ele come hoje. Todo o resto a gente tem que dar muito bem escondido. Ou, tipo, não tem jangkuk, ele come lá um pouquinho daquela da parte verde do nabo, por exemplo. Né? Então, assim, ele come. No carerás, ele come batata e cenoura. Mas então tá bom. Ótimo, então tá bom. Não, eu acho assim que eu atendo alguns pais que têm filhos e se preocupam, né, com a alimentação. E eu sempre falo que, na verdade, eles aprendem não você falando, mas dando exemplos, vivendo, Tá. assim. Então, se vocês, como casal, comem bem tudo, variedade, uma hora ele vai ter interesse Uma hora vai, em né? comer. Sim, Tá. porque eles aprendem olhando mesmo. Por isso que falam, você tem que ser exemplo, não só falando, né? Porque falando vira chansori mesmo. Mas se você mostra com exemplo mesmo, você vai lá e faz, você come, você cozinha, ele vai aprender olhando isso. Uma hora. Porque Então, assim. acho que por isso que é importante os pais se preocuparem também de ter uma alimentação diversificada, saudável, em geral. Porque ele vai crescer vendo isso. Porque hoje ele tem na cabeça, a comida dos pais é ruim. Então ele olha assim, nossa, o que vocês estão comendo? Ele olha desse jeito, ele nunca olha. Eu tenho inveja, né? Porque eu vejo alguns filhos de amigos meus, tipo assim, o que você está comendo? Eu também quero. Mas o meu filho é o contrário. Não, o que vocês estão comendo é ruim. Baixa opção, né? Não é gostoso. E aí ele não quer. Mas é mudar. Vai, né? Não precisa se preocupar. Não precisa fazer a sabotagem que minha mãe fez comigo. Né? Não. E eu vou botar a culpa dela pra sempre. Tá? Eu também botava a culpa nela, então. Ah, na minha família também, o meu irmão sempre foi magrinho. Não engorda por nada. Ele come um monte de besteira e não engorda. E eu não. Posso comer alguma coisinha a mais, eu falo que eu bebo água, eu já sinto inchada e eu engordo. Então sempre foi assim. E aí, você acha que era. Foi todos o metabolismo bom pra ela? Eu nasci muito pequena, que eu era mais enjoada também. E ela me deu hanyak. Tá. Quando eu era pequena. Aí eu falei, viu, foi esse hanyak. Hanyak, para os ouvintes que não sabem, é medicina tradicional coreana, né? Mas é uma desculpa ou você acredita nisso? Não, foi uma desculpa, porque eu acho que, assim, é genético, biotipo de cada um. Não, mas o seu irmão é a mesma família que o seu, é genético. Mas assim, nem sempre é o mesmo, né? Tá. Alguma coisa de algum outro gene, de alguma outra pessoa lá, né, da família, eu peguei. Você não precisa responder se você não quiser se sentir desconfortável, tá? Inclusive, assim, eu não te avisei antes, mas eu sempre aviso pro pessoal, e talvez alguns ouvintes vão estar ouvindo agora, vai ficar em choque. É tudo editável, tá? Então, no meio da gravação, aliás, eu nem sei se de repente a gente corta essa parte também para o pessoal não saber disso. Se no meio da gravação, esse assunto eu prefiro não entrar, você fala que a gente corta e ninguém nem vai saber que a gente entrou nesse assunto. Então, se você não quiser responder, não tem problema. Você acredita em hanyak? Você acha que tem fundamento, assim? Porque hanyak, de uma certa forma, é nutrição, né? Não são remédios químicos manipulados, é alimentos que as pessoas acham que vai fazer bem pro corpo. É praticamente uma nutrição. Sim, é tipo do que farmácia, né? Coreana. Eu acredito que sim, pode dar benefícios se bem utilizados. É que eu só não sei a procedência. Às vezes eu fico preocupada com isso. Meu pai, ele gosta. De hanyak? Gosta. Eu acho que, assim, os coreanos mais velhos gostam muito disso, né? Eles acreditam. Mas aí eu fico preocupada só assim, tá, mas veio de onde? Será que é isso mesmo? Só isso. É que nem manipulado, né? Não é que tem farmácias muito boas, mas também tem farmácias que não são muito que dá para confiar. Então, eu só me preocupo com isso. Mas o princípio, dá para confiar de que se realmente um chá feito de chifre de viado vai... Sinceramente, eu nunca estudei muito essa parte, né, da medicina coreana, mas eu acho que é bem fundamentada no que eles acreditam, que é meio que comida, nos nutrientes da comida em forma, né, desse suplemento, digamos. Tá. Então, sim, eu acho que poderia complementar, principalmente para os idosos que realmente
precisam de mais nutrição. Às vezes eles não conseguem comer tanto por questões também digestivas, né? Que precisa de um alimento já mais precisam, rico. de um complemento. E eles não conseguem, às vezes não gostam de suplementar coisas daqui. Então, poderia ser uma opção para agregar. Eu acredito no efeito placebo, Também. né? Porque assim, eu sou cético até com a acupuntura, pra você ter uma ideia, né? Isso que o meu tio mais velho, que já faleceu, ele era médico Hanisa, né? Então, tanto de acupuntura quanto ele tinha na casa dele na Coreia um monte de gavetinha com as ervas e tal. E eu nunca acreditei, né? Mas eu acredito muito no efeito placebo. Então, se a pessoa acredita e tal, mano, manda bala. Porque eu acho que o maior transformador é a mente humana. Acho que a nossa mente é capaz de se curar. Se você acreditar e se apegar, vai se curar. Vai acontecer. É por isso que eu também não tiro tanto crédito assim, né? Mas você não acha que... Você acha que é uma coisa geral das pessoas hoje em dia? Ou os coreanos têm uma tendência mais a acreditar em coisas meio assim, boatos da internet de que isso faz bem? Acho que é geral. É geral. Tanto é que um monte de alimentos é a cura hoje, né? Não bota no Google, porque a cúrcuma é o alimento do... A cúrcuma? É um exemplo, assim. Tem que comer cúrcuma pra tudo. Uma época o cranberry, outra época é alguma... Goji berry, a linhaça. Então sempre tem algum alimento em destaque que fala que promete emagrecer, promete fazer isso, aquilo. Então acho que é algo que todo mundo quer acreditar em alguma coisa. Tá. E você precisa ficar se atualizando quando surgem essas coisas? Tipo, o quanto é verdade e mentira? Sim, até pra explicar, né? O porquê, que não é bem assim, que é saudável, mas não é isso que vai te emagrecer, nem... A cúrcuma é um tempero, na verdade, não? É um tempero, muito antigo. Então, mas as pessoas estão falando que é o tempero que te faz bem ou tem que consumir a cúrcuma de uma forma diferente? Tem cápsulas, né, hoje. Cápsula de cúrcuma. E sim, ela tem muitos benefícios hoje, isso já é sabido, estudado. Mas eu acho que as pessoas querem sempre acreditar em algum alimento que vai ter um poder. E você botar numa cápsula faz muita diferença, né? Porque fica mais concentrado, né? Mas não é a mesma cúrcuma que eu uso no tempero e numa cápsula eu comendo. Eu acho que são ativos um pouco diferentes. Tá. Vem da cúrcuma, mas a extração é diferente. Antes de você se formar, estudar, se especializar e até fazer a sua consulta, você já acreditou também em alguma coisa dessas assim? Já. É. Do jejum, tinha uma época. O jejum intermitente? O jejum. Calma aí. Mas assim, o jejum intermitente funciona. É porque você não come, né? Você faz um déficit grande, no final das contas é por isso. Mas mesmo se você tenta compensar naquela única refeição que você pode... Tem vários tipos de jejum intermitente. Tem vários, né? Eu já tentei fazer e foi o que pra mim mais funcionou, né? Mas por que mais funcionou? Porque eu preferia fazer uma refeição bem grande uma vez por dia, porque pra mim aquele papinho lá de você tem que comer um pouquinho por dia, pra mim isso não funciona. Tá. Isso é lenda também, não é? Tem que comer um pouquinho em vez de você fazer uma grande refeição, tem que comer a cada 3 horas um pouquinho pra você não ficar com fome. Isso também não é... Não tem uma regra. Tem que comer a cada 3 ou tem que fazer uma refeição. Eu acho que tudo depende da sua rotina, de como... Tem gente que fala, eu não acordo mesmo com fome. Daí dá pra fazer um jejum e comer mais desde o almoço até a noite. Enfim, e aí isso é muito ajustável de acordo com a rotina também. Mas, no final das contas, o jejum, ele funciona porque você acaba fazendo um déficit calórico. Todas as dietas, no final, só funcionam se você come menos e gasta mais. A sopa da USP, você chegou a fazer? Já viu falar dessa? Não comi. Eu recebi na internet a sopa que os professores da USP desenvolveram. É que você põe USP, já dá uma outra credibilidade, né? Aí tinha uma época na internet que recebia por e-mail assim, a sopa dos professores da USP. E aí, se você comia aquela sopa lá... Igual também shake, né? Eu falei, lógico que você vai emagrecer. Você vai trocar uma refeição pra tomar um milkshake. No final, você vai consumir menos calorias do que se você comesse, né, uma refeição inteira. No final das contas, é matemática. Matemática. Mas não é só isso também, né? Porque se fosse assim, todo mundo... Seria muito fácil de emagrecer. Falo que conta o sono, o estresse.
se você bebe água, pratica exercício físico. Tem a genética, tem o hormônio. Então, assim, é difícil por conta de tudo isso. E isso entra numa consulta, quanto você dorme, como você dorme? Sim. Ah, é? Eu sempre gosto de conversar sobre tudo, né? Tanto é que eu sou formada em Health Coach, que ele pega essa nutrição mais integrativa, assim, da gente falar sobre o estilo de vida em geral. Não só sobre o que você come. Tá. Mas a gente conversa muito sobre o porquê que você come. E como que é a sua vida. E por que você dorme pouco. E a gente tenta ajustar um pouquinho juntos essa rotina. Que dormir pouco engorda também. Sim, porque além… Você tem mais tempo acordado para comer. Então, tem estudos… Entendi. E tem estudos hoje relevantes falando que você acaba consumindo até 200 e pouco de calorias a mais, pelo menos. Quando você dorme pouco. Quantas? 200 e pouco a mais. Isso é pouquinho. É 3 barrinhas, isso. É quase nada. Mas aí, acumulando… Tá. Né? Imagina, dias, 3 barrinhas por meses, dia, tá. Acaba, né, engordando. Porque eu vejo muita gente assim, não, de um mês pro outro você não sente. Às vezes até de um ano pro outro. Mas o acúmulo de 5 anos, muita gente se olha e fala, nossa, engordei tipo 5 quilos, ou até 10 em 5 anos. Sem ter mudado tanto a rotina. Mas é que aqueles pequenos hábitos a mais que você colocou lá de calorias… deu esse resultado. Então vamos lá, tirando a falta de exercício e o excesso de comida, dá pra falar que o sono é o terceiro fator mais importante? Sim. É um dos fatores importantes. Quantas horas tem que dormir, então? A gente fala de 6 a 8 horas, depende da pessoa. Se você já acorda descansado em 6 horas, com sono de não só quantidade, mas qualidade, que também importa. Entendi. E aí você pode pedir pra pessoa fazer aquele teste do sono? Eu não peço, assim, nunca tive que pedir. Mas a gente tenta trabalhar a higiene do sono, que é pra ficar… Assim, higiene do sono? Que a gente fala… Que é como se fosse um ritual do sono. Tá. Sair das redes sociais, da televisão, dos eletrônicos. De noite? Tirar a tela à noite? Sim, tira a tela à noite. Você ter um horário para dormir, deixar o ambiente agradável para dormir, fazer alguma rotina, né? Às vezes beber um chá ou ler um livro para tentar acalmar um pouquinho a mente. Pra você não ter que desligar de uma forma muito brusca. Sim, que as pessoas falam, não consigo dormir. Claro, tá deitado vendo coisas, assistindo YouTube ou podcasts, tá pensando, não vai conseguir dormir rápido. Eu até brinco que, porque assim, eu fico um pouco impressionado que, como o podcast ele é meio nichado, né? Eu nunca imaginei que ele fosse ter tanto público. Ele não tem muito público, né? Eu até comentei aqui, não precisa ficar nervoso com a gravação, que ninguém ouve. Mas a gente tem números até que expressivos pela quantidade de pessoas que assistem, né? Porque o YouTube, ele passa toda uma métrica. Então, ele fala assim que, por exemplo, o tempo mínimo, o tempo médio que as pessoas ficam paradas assistindo é 20 minutos. E eu acho muito, né? Você ficar 20 minutos parado. Outro dia, alguns episódios atrás, uma das pessoas que a gente convidou, a Joana, ela falou que no tempo livre dela, ela vê TikTok. Né? E aí eu já estou me explicando que eu preciso começar a botar cortes do podcast no TikTok. Aí eu baixei o TikTok, botei os vídeos, e aí eu comecei a ver, né? Pô, são vídeos curtos, de 1 minuto, né? Pô, eu vou ver alguns e já durmo. Aí eu fui ver e tava quase 3 horas no TikTok vendo. Aí eu até brinco, assim, de que talvez os nossos números do que o podcast são altos, que as pessoas devem assistir na hora de dormir e esquece ligado. E aí foi. E, gente, eu agradeço. Se todo mundo puder fazer o favor lá de botar o celular no silencioso, põe no que o podcast lá pra assistir e deixa tocando, pra mim também é ótimo. E tá valendo, tá? Botou pra tocar, não ouviu, mas tá carimbado que ouviu, tá chancelado, né? E quer dizer, então, que você acha que... Não você acha, obviamente, os estudos acham, falam que o quanto a gente precisa dormir bem para também... Mas isso é uma questão de desempenho do corpo. Não porque à noite tem alguma coisa no metabolismo nosso que resolve também a parte de emagrecimento. À noite a gente produz hormônios, né? Tem o relógio biológico que a gente fala. Por isso, quando o sol nasce, a gente... teoricamente tem que estar acordado, praticar exercício físico à luz do dia é melhor também. Porque a produção de hormônios vão alterando conforme a luz do dia e a noite.
Por isso que as crianças, né, têm que dormir em tal hora, porque tem um pico de hormônios de crescimento à noite. E esses hormônios é o que vai regular nosso metabolismo pra gente poder queimar melhor. Não é só uma questão do tipo, tem que dormir bem para no dia seguinte você estar bem disposto para poder fazer as coisas. E, obviamente, também academia, etc. Não, é regular hormônios também, que fazem parte do metabolismo para emagrecimento, ganho de massa muscular, enfim, tudo. E dá para regular isso também com remédio? Acho que não. Porque senão ninguém dormia e ficava bem. Não tem. Porque eu fico pensando só naquela médica que falou pra mim, não vou te dar o remédio pra culturar no fígado. Aí hoje eu fico pensando, se dá pra resolver com o remédio, vamos tentar resolver. Pô, os caras da farmácia estudam tanto, né? A gente tem que como é que fala? Enaltecer o trabalho deles também. Sim, eu não sou contra medicamentos, eu acho que tem muita coisa que ajuda mesmo, mas no final das contas eu falo que eles só tampam um buraquinho, né? Porque na hora ele resolve, mas se você continua com o seu estilo de vida, sempre comendo a mesma coisa... Vai soltar de novo. Uma hora vai voltar de novo e vai piorando. Então, com a medicação tem que vir a mudança. Tem alguma coisa na pergunta que você faz na consulta para já ver assim, deixa eu ver se ele tem esse problema, porque esse problema aqui é o que mais vai afetar se ele vai seguir ou não uma dieta? Ai, minha anamnese é bem completa, tem muitas perguntas. E lá eu consigo entender o porquê que ele veio, pra quê, qual é o objetivo. Tem uma questão psicológica também, sim, não? Sim, se a pessoa tá motivada, porque o grau de motivação também influencia, né? Assim, eu acho que se a pessoa marca, é porque no minimamente ela tá querendo alguma coisa. Mas nem sempre ela também tá super disposta a seguir o que eu estou pedindo. Porque às vezes pede coisas muito difíceis, não? Eu não sou dessa linha radical, não sei se você já percebeu, mas eu gosto muito de gradativamente fazer essa reeducação alimentar que eu acho que é essencial, porque a maioria precisa incluir mais do que ficar tirando, porque às vezes a pessoa não come nem fruta, não come muita verdura, e aí eu vou ficar tirando se a pessoa já nem come muitas outras coisas, sabe? Uhum. Então, eu falo que é um trabalho e é um processo. Né? Não é só vir uma vez e aí a gente vai resolver todos os problemas. Não, a pessoa tem que voltar pra gente ir ajustando a rotina juntos. Essa questão de dormir, essa questão de beber mais água. Essa questão de começar um exercício físico, se você é uma pessoa sedentária. Porque eu incentivo muito. Porque eu sou uma pessoa que hoje eu gosto muito, me faz muito bem. Exercícios. Acho que quem me acompanha sabe disso. Tanto é que tem pessoas que me procuram porque querem começar exercício e ficam na dúvida. Preciso comer o que antes, depois, enfim. Que é uma dúvida muito comum, né? Uhum. E daí eu acho que é isso. A gente vai ajustando, assim. Faz muita diferença o que você vai comer antes e depois do exercício? Não. Não faz? No final, não. O que importa é o que você come no dia, assim. Exatamente a hora. Não. Só se for um exercício de. Tipo, não vai comer uma feijoada antes de nadar. Isso também. Uhum. Mas não, as pessoas se preocupam demais com o que não precisa. No vestibular você comeu enquanto fazia a prova? Nossa, eu nem lembro. Porque eu lembro que o pessoal falava pra comer chocolate, porque estimula o cérebro e vai te dar energia. Glicose, né? Faz sentido? Faz. Tá. Porque o nosso cérebro, a prioridade dele é o carboidrato, né? A glicose. Tá. E quando você foi na sua primeira consulta lá... Porque quando eu era criança, bem criança, antes de ir pra... Quando era no prezinho, eu não lembro da assessora, meu irmão que falou que a escola que eu ia mandava uma lista de sugestões de lanche para botar na lancheira. E ele falou que uma vez meus pais foram chamados e meu irmão teve que ir para meio que traduzir essa reunião, porque ele falou assim, gente, não dá para mandar só pão com ovo todo dia. Porque eu adorava, não vejo problema nenhum, assim. Eu adorava pão com ovo, era pão com ovo que a minha lancheira era todo dia. Só que ele falou que lá tinha as coisas que não tem em casa, da doninha, não sei o que, essas coisas que a gente não comia em casa. Quando você foi na nutricionista na primeira vez, você comia muita comida coreana em casa e tinha que explicar para ela o que você come? Porque com meus pais, eu morava com meus pais, eles fazem. O jantar é sempre comida coreana, eu adoro. Então tinha que explicar, mas elas nunca entendiam. Isso é um fato, assim. Aí eu meio que adaptava, né? Porque tem muitas coisas que são parecidas. Só muda o tempero, o preparo. Não é? Porque assim, carne. O que é um frango grelhado coreano? Que você trocaria por o quê? Eu comia o frango, mas às vezes minha mãe fazia com molho. Mas tudo bem também, é só adaptar um pouquinho. Tirar um pouco o molho. Um pouquinho o arroz. O arroz também é arroz branco ou
brasileiro, arroz branco coreano. Não é mais saudável o coreano, que a gente não frita o arroz? Só que ele pesa mais, por exemplo, porque ele tem mais água. Então, às vezes, eu falo até, brinco com os pacientes coreanos, assim, que você vai ter a sensação que você tá comendo menos o arroz coreano do que o arroz brasileiro. Porque como ele é soltinho, ele expande, né? Quando você coloca no prato, ele parece que tem mais. Mas o que importa é o peso. É tudo grudadinho, então fica menorzinho, né? Ah, tá. Mas o que importa é o peso, é a o peso do quantidade arroz que eu falo, E muitos eu falo, se puder treinar um pouquinho isso, só pra entender o quanto você precisa comer. Às vezes tá comendo menos, às vezes tá comendo mais. E, queira ou não, são essas pequenas coisas a mais do dia a dia que dificultam o emagrecimento. Você atende coreanos? Atendo, mas... Sim, porque tem essas pessoas que... Por causa da dieta. Tem essa dúvida, né? Mas eu vou na Nutri, mas ela não entende nada da comida. E realmente, elas não entendiam nada. Porque antigamente, não era tão, assim... famosa a comida coreana. Não era famosa. Hoje, muita gente já conhece, mas também não sabem o preparo, como que é feito em casa. Só sabem assim, fui uma vez no restaurante, gostei. Tinha carne, legal, e arroz, e é isso. Tá, tem algum grande vilão que a gente nem imagina na comida coreana? As frituras. As frituras? Tem, As sopas, não? Acho que não, depende muito. Eu vi minha mãe fazendo várias vezes. Ela, não sei, deve ter gente que faz de um jeito mais natural. Mas ela usa aqueles realçadores de sabor. Tá, não tem problema nenhum, tem? Ele acaba mudando bastante até o paladar. Tá. E também não é natural, né? E acaba ficando salgado também, muito excesso de sódio, porque a gente usa bastante shoyu. E eu acho que a comida coreana é muito temperada, né? Principalmente as sopas apimentadas, os jjigaes. Eu não sei por você, mas quando eu como, é muito gostoso na hora. Mas depois eu fico conversando comigo por muito tempo, fluxo. Tá. Muito apimentado, muito condimento, muito realçador. Tipo, um sorlontang, aquela sopa branquinha, que eu imagino que assim, é mega gordurosa, porque é muito tempo cozinhando caldo de carne e osso. Não tem como fazer uma tabela nutricional de um caldo de um sorlontang, dá? Não, eu pego os prontos, que na Coreia eles têm, né? Aí você consegue ver pela tabela do pronto pra ter uma ideia. Mas sopa, assim, dificilmente você vai ingerir uma caloria muito grande, porque você não vai tomar Você tá me dando um gatilho agora. Você vai ver, eu vou ficar 20 quilos mais gordo. A doutora Jaque falou que sopa não tem problema. Mas eu digo assim, porque a pessoa não vai tomar uma panela inteira. Normalmente é uma tigela? Uma tigelinha. Tigelona. Uma tigelona. E esse caldo de carne, ele é bem saudável, assim. Apesar de ter a gordura, mas é a gordura natural, né? Não é uma gordura de fritura, digamos. E se você come sem arroz, é menos problema ainda. Sim. O arroz é um vilão. Não é um vilão. Nenhum alimento é um vilão. Tô adorando isso. Mas é quantidade. Esqueci, não tô mais adorando. E claro, tem alguns alimentos que são vilões, dependendo da doença da pessoa. Por exemplo, para um diabético, sim, os carboidratos simples acabam sendo vilões. O arroz é um carboidrato simples. Então, ele acaba alterando muito a glicemia, se ele for comido sozinho. Por isso, aí a gente tem que sempre combinar com outros alimentos. Por isso que o acompanhamento nutricional é importante. Porque não é só o que comer, quanto comer, mas como comer. O conjunto do prato. O arroz, ele é, por exemplo, em termos de carboidratos, assim, ele é mais vilão do que, por exemplo, uma massa ou um pão? Não, ele é igual. Igual. Não é nem pior nem melhor, é igual. Não. Tanto é que dá pra fazer as substituições, né? Pode trocar o arroz pelo macarrão ou pela batata. E o arroz integral, faz muita diferença? Vou te falar que não faz muita diferença do arroz branco com o integral. É mais por causa da saciedade da casca. Porque você acaba ingerindo um pouco mais de fibra. Pra quem já não tem uma alimentação rica em fibra, vai fazer a diferença. Agora, para uma pessoa que já come bastante legumes, verduras, come aveia, enfim, outros alimentos ricos em fibras, frutas, não é o arroz que vai fazer a diferença. Então, tudo é o contexto, né, da pessoa, da alimentação. Que até onde eu tinha lido, que assim, o arroz integral, ele também demora mais para digerir por causa da fibra. E quando o alimento demora para digerir, você precisa de mais gasto de energia para digerir ele. E aí, no final da conta, ele era um pouquinho mais vantajoso que o arroz branco, mas que também não era uma grande vantagem. Sim. E a questão do índice glicêmico também, assim.
Os carboidratos simples, eles fazem com que o açúcar no sangue suba mais rápido. A glicemia aumente, aí deu o pico de insulina, né? Pra diminuir essa glicose do sangue. Aham. Então, é essa questão. Quando tem fibra, ela não sobe tão rápido quanto tá. o carboidrato simples. É mais por conta, talvez, pra alguém que possa ter diabetes também. Isso. Por isso que tudo também depende da pessoa, do que ela tem, do histórico dela. Então, você trocar numa feijoada o arroz branco para um arroz integral, achando que por isso você vai... E comer mais, aí não vai fazer diferença. Tá. Mas se você come igual, vai fazer pouca diferença também. Também. O certo seria, talvez, diminuir... Pra mim, é o contexto geral da sua alimentação. Você sabe do chapsar, o arroz glutinoso? Ele é pior, é melhor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque como ele é mega grudento, pra mim ele dá a impressão de que ele é pior, sabe? Que não, ele é igual ao arroz branco. Tá. No corpo ele vai atuar igual. Uhum. Porém, como eu falei, como ele é mais grudado, você acaba comendo mais, né? Tá. Porque você coloca e parece que, como ele é amontoadinho... Uhum. Mas empapuça mais também, eu acho. Talvez sim, mas... E na sua casa é arroz branco ou sua mãe faz aquele combá? Fazia combá, aquele arroz com um monte de feijão minha e mãe coisa? faz com feijão, assim, ela gosta. E você gostava? Gostava. Mais do que arroz branco? Os dois são bons. Eu gosto dos dois. Às vezes, na pressa, eu faço o branco, porque ele é mais rápido. Você, em casa, você faz comida coreana? Faço pouco. Tá. Mas o arroz eu como coreano. Mesmo que você vai comer outra coisa. Porque a panela é muito prática. Não, muito. É vida. Eu acho que todo mundo deveria Eu não ter. consigo entender casa que não tem a panela de arroz. Sim, pra mim de coreano é inadmissível. Sim. Não ter. Eu acho que não deve existir. Se existir, por favor, nem me fale, que eu vou julgar. Mas eu falo assim, mesmo que você não faça arroz coreano, porque dá pra fazer o arroz mais soltinho, o arroz brasileiro. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra colocar legumes lá, dá pra assar um monte de coisa. Que se você faz legumes, você perde o arroz, né? Você não vai ter o arroz pra comer junto. Mas aí você deixa feito, dá pra fazer muita coisa. Tanto é que tem, né, hoje as panelas elétricas de arroz, que vendem, que não são as coreanas. Eles também mostram, dá pra fazer outras coisas. De que dá pra cozinhar. Tudo, O arroz com feijão que o coreano que come, às vezes até aquele arroz meio roxo, porque coloca outros grãos também. São outros, como vai outros tipos de grãos sem ser arroz, é um arroz mais saudável também. Porque você não vai consumir só carboidrato simples que você falou? Sim. Tem mais fibra, né, no feijão, tem outros nutrientes. O feijão é um alimento ótimo também, que as pessoas ficam com medo de comer, né, aquele arroz-feijão, que o arroz-feijão engorda. Mas ele é O que engorda é o feijão, é o arroz, não é o feijão. Não, nenhum dois engordam. O que engorda é o quem comer come. a mais. O que engorda é quem come. É comer demais. O Vini assim fala, gente, dá pra comer tudo, mas vamos maneirar. Dá pra comer menos. Não precisa se sentir super estufado. Eu aprendi na escola, e até hoje eu não sei se é uma lenda, mas eu aprendi na escola de que houve uma vez uma pesquisa mundial do alimento básico da classe média de vários países. A classe média, assim, não uma classe alta. Assim, o que a classe média de cada país come. E que o Brasil foi eleito uma das refeições mais ricas por causa da combinação do arroz com feijão. Porque acho que era muito ferro e proteína e outro carboidrato. E que só o arroz e feijão em si já complementava muito mais coisas do que a alimentação média dos outros países. Você acha que faz sentido essa tese? Sim. Eles têm nutrientes que se complementam. E o ferro, ele é rico também em proteína. E, né, o feijão é rico em outros nutrientes, assim como o ferro também. E, dá mais saciedade, os dois juntos. E quando você fez a faculdade, já tinha também o papo de que o kimchi é o alimento mais saudável do futuro, essas coisas? Não, mas hoje, nossa, muita gente fala do você acha que consome. E você acha que é verdade ou é um trabalho de conspiração do governo tentando dissipar a cultura do kimchi? Porque fala que é antioxidante, que fala um monte de coisas probiótico. assim. Eu gosto, eu acho que é super saudável. O kimchi, no geral. Sim, ele é uma comida fermentada, ele pode ajudar na parte do intestino, né? Por isso que eu chego numa arrogância de falar que a comida do Kyopo, do coreano do Brasil, é a mais saudável ainda, porque você junta esse arroz feijão e com o kimchi, então fica uma alimentação super saudável, não? É verdade, pensando assim, Você gosta de botar kimchi em tudo também? Eu gostava.
quando eu morava com meus pais. Agora que eu não faço muita comida coreana, eu acabo não tendo. Então, eu como muito quando eu vou pra casa dos meus pais ou quando eu como num restaurante coreano. Mas eu adoro. Porque pra mim, imaginava assim, se eu não tenho mais o costume de fazer comida coreana em casa, eu faço muita comida coreana em casa, mas assim, só de ter o kimchi, eu como qualquer outra coisa, pizza, pastel, arroz, feijão, com kimchi. E aí já... Experimentei. Sério? Não. Olha, a minha dica pra você, nutricionista, comece a botar kimchi em tudo, né? Eu acho que... Eu já falei aqui várias vezes, assim, por exemplo, feijoada com kimchi é muito bom. O arroz feijão com kimchi. Arroz feijão com kimchi já comi. É bom, não é? Sim. Assim, no pastel, por exemplo. Esse né? é ousado. Um alimento fritura. Eu sei que no alimento já boa. Eu não imagino você comendo um pastel. Fritura é um dos alimentos que eu mais evito, assim. Por causa do óleo, assim, ou da massa, o que é? Existe alguma forma? Air fryer. Air fryer é melhor. Porque não tem Air fryer realmente... aquela imersão, né, na gordura. Air fryer é realmente uma coisa boa. Eu acho prático, muito bom. Tá, então qualquer coisa, então, por exemplo, uma fritura feita, uma batata frita na air fryer já é quase igual comer uma batata cozida? Não, aí é um pouco diferente. Porque não digo as batatas congeladas, eu pego uma batata, eu corto. Sim, mas eu acho que dá pra comer dos dois jeitos. Tá. Porque também só cozida, né? Eu falo que a gente tem que sempre diversificar até o preparo também, porque senão enjoa. Tá. E uma das formas às vezes come cozida, às vezes às vezes eu faço assim, eu coloco na água, fervo um pouco, né? Cozinho um pouco e depois eu jogo na air fryer. Tô fazendo pra dar aquela agora. crocância, assim. Claro que não fica igual uma batata frita no óleo. Isso né? É mentira eu falar que fica igual. Não fica. Mas dá, né? Super dá. Eu ponho um pouquinho de óleo na air fryer. Você joga uns azeite um pouquinho. Eu pego um pouquinho e eu misturo, assim. Não, mas é melhor do que imersão, né? É mais saudável. Mas você viaja, nossa mente sempre rouba, né? Eu vou ler aqui as perguntas dos nossos ouvintes, até porque a gente começou a falar de comida coreana e as perguntas são muito a ver com comida coreana. Acho que hoje é o episódio que a gente mais recebeu perguntas. Olha só. Acho que tá todo mundo querendo emagrecer. Mas é também porque eu fiz um apelo pro público dos membros. Porque eu falei assim, gente, é nutricionista, deve ser um papo super chato. Me ajuda a fazer as perguntas, por favor. Porque meu interesse é zero, né? E isso já me convenceu, tá sendo um papo muito legal. Tanto que eu achei que eu ia acionar as perguntas bem antes. A primeira pergunta é do Gustavo Sung. Especialistas dizem que na refeição não seria bom tomar líquido durante a refeição. Então, como a gente come ou adapta a comida coreana, tipo naengmyeon, jjigae, assim, é verdade? É ruim beber enquanto você come? Eu acho que depende da quantidade. Se não for muita bebida, não tem problema. A não ser que você tenha refluxo, algum problema, né? Alguma já predisposição. Isso. Mas um naengmyeon, por exemplo, é muito caldo que tem. Faria mal você tomar todo aquele caldo e comer o naengmyeon? Eu não vejo problema se você não tem nenhum problema de digestão, assim. Tá. Um jjigae, sopa também. Não, senão ninguém ia tomar sopa, né? Olha que Mas eu acho que, pra quem tem muito refluxo e esses problemas no esôfago, e aí eu realmente peço pra beber ou antes ou só depois, pra não atrapalhar também na digestão. Porque a água vai ajudar a diluir um pouco mais o suco gástrico, que vai fazer uma digestão pior. Vai atrapalhar. Entendi. Mas acho que foi uma ótima... Acho que é uma resposta... Eu fiquei feliz com a resposta. Sim. Não precisamos Porque muita gente fala, né? Não posso beber nada, então... Não, pode beber sim. Tá. Só com moderação tudo também. Se você vê que tá te fazendo mal também, beber muita água, aí bebe menos. Ou... Mas como que você vai perceber? Porque fica estufado, será? Sim. Eu bebo muito água quando... E você não sente... Nada, assim. Assim, não dá pra falar que tá tudo bem, porque dá pra ver que eu tô bem gordo. Mas assim, fora isso, eu não sinto nada. De digestão mesmo. E aí eu fico pensando se eu não bebo muita água, porque eu, sei lá, como muito salgado, como muito apimentado. A grande maioria das vezes é por causa disso, porque eu gosto muito de pimenta. Sim. Pimenta faz mal? Não é que ele faz mal, mas ele acaba também machucando as mucosas, né? Quando for muito ardido. Mas acho que Tanto é que muitos coreanos têm esofagite, gastrite. Leve, pelo menos, de tanta pimenta, eu acho. Mas eu falo assim, acho que é meio lenda de que a gente come coisa muito apimentada. Porque acho que o gochujang,
num prato normal coreano, kimchi, por exemplo, não é um nível de pimenta muito alto, não? Mas é crônico, né? Que a gente come desde criança. A quantidade... E sempre. Tá, entendi. De grão em grão vai... Entendi. E aí, quem já tem a predisposição a ter alguma gastrite, esofagite, é mais sensível, ela vai desenvolver algum problema lá na frente com esses pequenas agressões. Entendi. Ó, a Hannah mandou 2 perguntas. Tem alguma dica para incentivar pais idosos a adotar uma dieta mais saudável? Nossa, essa é difícil, né? Porque eu acho que nem com meus pais eu consigo fazer isso. É por teimosia deles. Porque, pensa, eles ficaram a vida inteira comendo de uma forma. E aí, vai mudar? É difícil, né? Eu acho que eu tenho alguns casos de, assim, pacientes idosos que mudaram por conta de alguma doença. Tá, foram forçados mesmo. Porque, por exemplo, tem um paciente que teve câncer e eu peguei ele bem no começo da quimioterapia. Então, realmente, a gente tinha que ter algo mais regrado. Até porque tinham os efeitos colaterais da quimioterapia. E ele foi, assim, fez tudo certinho por conta do medo, né? Da doença também. Mas eu acho que quando não é muito isso... É difícil mudar os, 60 anos, 70, os hábitos, né, de 70 anos. Mas tem alguma coisa que os nossos pais, o pessoal mais velho, faz que... Putz, se conseguisse mudar só isso, já estaria muito bom? Eu acho que exercício, musculação. Mais do que a comida. A comida, não deixa ficar sedentário. Eu acho que... E a comida, principalmente aumentar proteínas, que é o que eu acho que sempre falta. Que eu vejo, assim, nas consultas. Eles comem muito carboidratos, tudo que eu acho que é mais fácil de digerir, né? Porque eu acho que chega um momento no envelhecimento que a digestão fica mais lenta. Tá. Eles não têm mais aquele suco gástrico que a gente tem, né? Com jovens. Então, falam que, sabe, quando come muita carne, não digere bem. Então, acaba diminuindo. E aí, isso também acaba E tem proteínas mais fáceis de digerir? Tem, assim, os ovos tem que comer. Tubu. Tubu também é uma proteína vegetal muito boa. Tofu. Tem as proteínas vegetais, que eu acho legal, né? O grão de bico, o feijão. Substitui bem. Substitui. Mas é que eles deixam de comer muitos desses alimentos e fica mais no arroz, na sopa. Que não é que ele não tem nutrientes, mas vai faltar. Tá. Com o envelhecimento, né? Tudo falta. E geralmente a proteína é uma das coisas que mais costuma faltar. Até em jovens, assim. Tá. Por isso que... Quem é muito carnívoro, acho que é difícil faltar, mas... a maioria não... Tem gente que te procura perguntando, por exemplo, de whey, essas coisas? Sim. De complementos? Às vezes quer começar a tomar, ou já tem em casa, mas não sabe como tomar. E aí faz parte da sua consulta também. De orientar se precisa ou não, mas se a pessoa já comprou, a gente encaixa ela na rotina. Se não, a gente tenta com a alimentação, que é super possível. Mas eu acho que o whey é prático. Então, às vezes, para alguma pessoa que sempre tá fora, não consegue fazer algumas refeições, ou... Enfim, dá pra gente encaixar. E o que aconteceria se eu começasse a tomar, por exemplo? Alguém que já come bem, já come muito e ainda quer começar a usar e aí isso daí? exceder, talvez, as quantidades que você precisa. E aí vai engordar mais ainda. Vai, porque excesso de qualquer macronutriente, assim, carboidrato, gordura ou proteína, você engorda. Tá. A outra pergunta é justamente sobre comida coreana, assim. Tenho dificuldade de montar minha dieta com comida coreana porque não sei se o valor nutricional, principalmente dos banchans e sopas, tem algum jeito fácil de analisá-los em termos de valor nutricional para incluí-los na minha dieta? E a Hannah é uma pessoa super magra, assim. Não faz sentido nenhum essa pergunta. Acho que as pessoas se preocupam com nutrientes, né? É uma coisa que eu tenho percebido. Será que eu tô comendo nutrientes suficientes? E eu falo, se você come variedade, cores, né, variadas. Essa questão das cores é verdade? É verdade, porque cada cor representa um tipo de nutriente. Então, por isso que falam, né? O verde, o laranja, o vermelho. Sempre tentar o máximo de colorido. Que os panchans, eles acabam tendo isso. Mas aí, o que pega mesmo é a forma de preparo, né? Porque a gente não sabe como ela foi preparada. Porque muita coisa é mais doce. Então, provavelmente entrou açúcar. Óleo de gergelim. Entra em tudo. Essa óleo de gergelim é muito bom. Só que ele também é uma gordura. Então, entra demais, ela também pode ficar mais calórica. É um óleo bom? Sim. Mas não é um nível azeite, assim, porque o azeite é o suprassumo dos óleos. Os dois são muito bons. Sim. A gente não precisa ter esse complexo. Não, é muito bom. Tá. O shoyu é melhor que o sal? Não, assim, os dois têm muito sódio. E o sódio é um vilão? Não,
não, mas tem que comer menos. Principalmente pra quem tem hipertensão ou tem predisposição a ter. Tá. Porque eu acho que agora é um excesso, né? Toda alimentação entra bastante. Então, é difícil ficar naquela quantidade ideal. E acho que o cochujá entra açúcar também. Entra. Eu tava vendo esses dias, porque meu pai comprou um negócio desse tamanho de cochujá. E lá tava, eu falei, meu Deus. Tem muito açúcar. Tem. Eu acho que o segundo ingrediente era o açúcar. Alguma coisa assim. Porque, assim, o objetivo de adoçar a comida é deixar mais doce pro paladar. Uhum. Aí faz diferença se eu uso suco de maçã, se eu uso açúcar mascavo, se eu uso açúcar refinado, se eu uso aquele, como é que chama? Mulhop, que é o... Ah, sim. Como que faz assim? É da cana? O xarope. É um Aqui xarope. tem de milho, tem de xarope vários... de milho. Minha mãe tem de ontem tava arroz. usando ele, falando, nossa, ele é muito mais saudável. Eu falei, mãe, não é. Não é? Aí ela, não, mas falaram que é. Eu falei... Pô. Então, a minha dúvida é assim, a gente usa isso, e aí eu já entendi, já tá bem claro pra mim, que o importante é a quantidade. Só que o objetivo é adoçar até tal ponto. E aí eu fico pensando, se conseguir adoçar até tal ponto, é porque já tá com a mesma quantidade de açúcar. Por exemplo, se o que eu precisasse botar de 5 gramas de açúcar, eu vou precisar botar de 1 litro de suco de maçã para adoçar da mesma forma, e 1 litro de suco de maçã tem o mesmo tanto de açúcar que 5 gramas de açúcar. É mais ou menos essa lógica? Sim. A gente tem que começar... Tem alguns que têm o poder de adoçar mais e um menos. Então, às vezes, você pode... Aqueles xaropes podem adoçar muito mais do que o açúcar com pouca quantidade. Só que esses xaropes também não são saudáveis, porque tudo no final é açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco é açúcar. Não faz diferença. O importante é quanto você vai usar. Se você usasse o refinado branco, pouco. Então, na verdade, a gente acostumar nosso paladar a querer comer menos doce as coisas. Exato. O importante menos doce, é isso. menos salgado. Porque a gente sempre tá acostumada a comer coisa bem temperada. Ou é muito açúcar. O açúcar com salgado, com amargo, azedo, não é? Que é o umami, né? Então, infelizmente, a gente tem que tentar desacostumar esse paladar. E depois acaba acostumando mesmo. Depois o paladar, ele é muito mutável, assim. É que demora um tempo pra isso acontecer. É um processo, mas acontece. Eu acho engraçado, porque, por exemplo, a gente coreano tem uma fama de que não gosta de doce. Tanto que quando você vai comprar assim, pode reparar, quem tem amigos coreanos, dê uma sobremesa. E se a pessoa falar assim, é doce, ela não tá falando bem, ela tá falando mal. Né? E aí, poxa, você tá comendo uma sobremesa, o mínimo que vocês deviam esperar é que fosse doce. Né? Mas a gente costuma criticar se uma sobremesa é boa ou não, se ela é muito doce ou não. Porque nós coreanos temos um paladar que a gente gosta de doces mais suaves. Só que, em contrapartida, todo o resto da comida é meio adocicada, né? O gochujang, um tteokbokki, o bulgogi. O kalbi, tudo... meio docinho, né? Sim. E hoje eu acho que... Eu não sei se você parou, mas nos restaurantes eu sinto... Tá mais doce. Mais doce. Que acho que é mais fácil agradar, né? É. Que assim, concordo que eles estão lá para agradar a maioria. E a maioria quer uma comida diferente de casa, né? Porque em casa a gente faz... menos doce, menos salgado, enfim. Então, chega num restaurante, eles não podem fazer insosso, senão eles não vão. Mas eu acho que tá muito, então eu acabo não comendo. Você foi pra Coreia recentemente? Você já foi? Já fui, mas faz um tempo, acho que faz 7, 8 anos. O pessoal comenta que tá achando a comida da Coreia cada vez mais doce. Eu acho que lá também tá saindo muito, né, do tradicional, assim, é isso que... E as pessoas culpam um chefe específico, que é o Park Chung-won, que ele é tipo... o grande cozinheiro e o grande homem do negócio. Aí sempre que fazem comédia tirando sátiras deles, ele botando quilos e quilos de açúcar na comida, assim, qualquer comida, né? Meu pai é fã dele, imagina, ele vê tudo dele. Ele também fala que você pode ver, perguntar pra ele, as sátiras é ele botando muito açúcar na comida. Aí dizem que ele acabou deixando as comidas doces. Consequentemente. Eu lembro que na época que eu fui, eu já achei difícil achar restaurantes mais tradicionais. Porque eu gosto da comida, tipo, bem coreano tradicional. Os panchan, o arroz, uma sopa, um jjigae, assim. Não de um monte de coisa misturada com muito tempero. E aí, quando eu fui comer algumas coisas, tudo era muito temperado com queijo. Aquele queijo fake, né? Que fala que não é o queijo. Em cima. Assim, demais. Eu falei, gente... Tem uma outra pergunta, que essa pergunta é da minha esposa também. Tem a ver agora, também essa pergunta é da minha esposa, também tem a ver com a Coreia, mas não necessariamente comida coreana. Ela fala assim,
Água de manhã, logo que acorda, faz bem. Na Coreia, fala que tem que ser água morna. E no Brasil, me falaram água gelada. Eu nunca escutei da água gelada. Mas água morna você já ouviu? Já, com água com limão também, né? E Shot. isso é lenda de internet. Sim, shot, né? essas coisas assim. Mas eu bebo água. Porque tem que de beber e é manhã. bom. Porque hidrata, né? Porque à noite você não bebe água. Tá dormindo. Tá dormindo. Você acaba dando uma desidratada. Aham. Então, a primeira coisa a fazer certo seria mesmo hidratar o corpo. Tanto é que, eu não sei se você acompanha meus stories, mas eu sempre coloco lá... Um dos hábitos que eu tenho é de incentivar as pessoas a beberem água. Aham. Então, eu sempre coloco, a primeira coisa do dia, beber água. Então, aqui assim, isso aqui é quase horóscopo, vai. Tipo, quando a gente fala assim, coisas genéricas que eu vou fazer. A água faz bem, qualquer hora do dia. E muita gente bebe pouca água. Tá. Eu acho que 80% dos meus pacientes, uma das principais metas que a gente coloca, assim, é aumentar o consumo de água. Porque o mínimo seria quanto? A gente faz uma conta de aproximadamente 35 ml por quilo de peso. Tá, nossa, eu tenho que tomar muita água. E a gente esquece. Então eu falo, olha, só de você acordar e já beber um copo de água, você já garantiu um pouquinho. Tá. Às vezes, antes de almoçar, bebe um pouquinho também, um copo. Você já vai garantindo aí. Tá. E também ele é uma das estratégias que dá pra ser usada pra dar um pouco mais de saciedade. Comer um pouco menos, então já bebe água antes. Aham. Porque você fica um pouco estufado já. Entendi. E a temperatura não faz diferença. Não, é que de manhã cedo, com aquela água gelada, eu não gosto. Acorda Porque- na hora. Mas assim... Aliás, eu não consigo tomar nada não gelado. Assim, no dia a dia, sim. Mas logo que eu acordo, eu não consigo beber gelado, por exemplo. Então, isso é super Tá. de cada um. Então, água gelada assim não faria diferença, ou quente, em Não. relação à temperatura da água. Não, é água. Tem, como é que fala? A gente comentou essas lendas na internet em relação aos alimentos da moda, né? Eu lembro que quando eu era criança, quando a primeira vez eu ouvi falar de acerola, que falava, porque para mim sinônimo de vitamina C era laranja, aí falava que a acerola tinha não sei quantas laranjas e um pedacinho uma única fruta muito menor, aí depois virou açaí. O açaí também era muito mais vitamina C, nem sei se açaí tem vitamina C. Nossa, esse daí foi... eu não vou saber te responder agora. Mas assim, foi tipo o próximo alimento, depois tanto que a acerola saiu de Acerola, moda. sim, tem. As pessoas nem comentam mais tanto de acerola, porque depois entrou o açaí. E a gente é bom em estragar tudo, né? Porque o açaí era para supostamente ser um alimento saudável e tal, e virou o que é hoje aqui em São Paulo, pelo Sim. menos. Eu sei que no Pará, por exemplo, eles comem de outra forma, né? De forma salgada. Tem essas lendas dos alimentos do futuro, né? Esses alimentos que o pessoal acha que é que vai resolver a sua vida. Mas também tem essas lendas em relação aos hábitos, não tem? Tem alguma lenda que... Porque como, por exemplo, se falar que faz bem tomar água de manhã, não faz mal. Acho que a grande maioria das lendas dá para relevar dessa forma. Mal não faz. Você já chegou a ver alguma coisa que, não, isso aqui tá errado, isso aqui faz mal? De verdade, não. Agora, assim, de cabeça eu não tenho. Porque, por exemplo, dos shots, né, de manhã, do limão, eu falo que não vai fazer mal. E também, às vezes, é um ritual que a pessoa precisa fazer pra começar o dia mais saudável mesmo. Aham. Porque eu acho que sim, tem gente que adora criar, assim, seguir uma rotina. Eu acordo, aí eu faço lá o meu shot, aí depois eu faço meu café da manhã. E aí consegue criar, né, fazer essas É aquela pequenas coisa assim, relações. mal não vai fazer, e se te faz eu bem, acho faz. bem. Se ajuda, a gente segue, faz. Uma vez eu tive uma discussão com um conhecido em relação, não sei se você já viu falar, a laranja na feijoada. De na hora de cozinhar a feijoada, botar uma laranja, que supostamente a laranja ia puxar todas as coisas ruins da feijoada, e aí a feijoada ia ficar mais leve. Isso eu nunca ouvi falar. Pra mim, a relação da laranja com a feijoada é porque a laranja é rica em vitamina C e o feijão é de ferro. E a vitamina C aumenta a absorção do ferro, principalmente o ferro de origem, assim, de origem animal, que vem de origem animal. Não, tá, mas assim, aí o que você tá falando é comer uma laranja. Tanto é que você vê quando Sim, vem a feijoada, laranja. vem a laranja depois. Não, o que ele estava falando era você, na hora de cozinhar a feijoada, botar uma laranja lá dentro. Eu nunca ouvi falar isso e acredito que... Não vai fazer... Não. Porque Nada. fico... Seria tão fácil, né? Se põe a laranja lá e cozinha e pronto, tá menos...
tirou colesterol, tirou gordura ruim e a laranja tá muito mais leve. Não. Até porque tem muita gordura vem das carnes. Né? Então, é como se... por exemplo... não sei que médico... Não sei nem se foi um médico, mas falaram pro meu pai, na época por conta de colesterol essas coisas, que era bom tomar de manhã suco de beterraba com laranja. Aí a gente tomava, e aí falaram pra gente que a beterraba era bom também pra anemia, porque a beterraba era bom pro sangue. Aí eu comecei a pensar, isso aqui tá com cara de cromoterapia, assim, porque só porque é vermelho faz bem pro sangue. Até por isso que eu fiquei perguntei pra você sobre a questão das cores dos alimentos, realmente faz sentido. Aí eu, hoje pensando, deve ser aquela coisa, não faz mal nenhum comer beterraba, laranja, então pode comer junto. Se essa é a forma que a pessoa vai encontrar para comer beterraba, então como assim? Mas não faria diferença nenhuma de comer só a beterraba ou só tomar só a laranja. Não precisaria ser um suco. Não, poderia, acho que é porque o suco ele absorve mais rápido, né? Tá. A forma de como ele é feito, você tem uma absorção mais rápida. E talvez ele também pensou no ferro da beterraba com a vitamina C. E porque a beterraba tem um poder de fazer a vasodilatação. Isso tem alguma coisa a ver realmente com sangue, então? Então ele dá em vez de ele ficar em vasoconstrição, né? Ele dá uma dilatada. Então o fluxo poderia ficar mais... Mas você come muita beterraba pra isso também, não? Mas uma beterraba grande já ajuda. Pra fazer o suco ele teria que usar uma, pelo menos, não? Acho que sim. E aí aumenta também o consumo de alguma coisa saudável em relação a algo processado. Processados são vilões, grandes vilões? Os ultraprocessados, né? Eu falo que tem muitos processados do bem, que vêm pra praticidade. O que é um ultraprocessado e um processado do bem? Não, os ultraprocessados são são assim, as bolachas, os biscoitos que passam por um processo muito grande, né? De processamentos. E tem adição de gorduras, açúcares, tudo pra deixar palatável. Muitas gorduras saturadas. E os processados do bem são aqueles que têm uma adição mínima de um sal, que passaram por um processo, né? Até para ele ser conservado. Porém, não tem esse excesso aí de açúcar, de gorduras e tudo. Aí, um outro suco que falaram pro meu pai tomar era de berinjela com laranja. Você já ouviu falar desse suco? Não. Nossa, e a gente conseguiu achar um boteco lá no Brás, quando a gente tinha loja do Brás, que ele fazia todos esses sucos pra gente. E era bater de berinjela com laranja. E aí, a explicação que me deram também, e acho que vou ser justo, não foi uma explicação do médico, é que a berinjela suga muito óleo. Se você realmente vai cozinhar, você vai tentar refogar uma berinjela, você vai ver que a berinjela suga todo o óleo da frigideira. Então, você comendo a berinjela, ela sugaria o óleo que tem dentro do seu corpo e depois ajudaria a eliminar. Não, isso é mito. Tá. Mas a berinjela é um alimento que faz bem. Botar na dieta não teria problema nenhum. Nutrientes, fibras, tudo isso, né? Para uma pessoa que não consome no dia a dia, faria diferença. Então é melhor nem quebrar essa ilusão de que ela tá... Gente, é melhor ela acreditar que tá fazendo bem e deixar quieto. Lembra do placebo que funciona? Isso, né? Eu acho que funciona. Porque é uma forma de aumentar nutrientes, então não vai fazer mal. E provavelmente se de manhã ele toma um suco de laranja com berinjela, vai ficar mais saciado e vai deixar de comer uma outra coisa que faria mal. Exato. É nesse sentido. Sim. Tá. Talvez precisaria complementar com mais alguma coisa, né? Só o suco, às vezes, não daria. Mas, pelo menos, ele começa o dia com nutrientes. Acho que esse é o meu problema. Eu sou muito esperto. Eu entendo essas coisas e eu não me iludo, eu não caio nessa. Você tá tentando me enganar? É só comer a berinjela e separado e pronto. Não vou tomar esse suco aí pronto. Mas não é o suco que faz milagres. Eu falo, gente, nenhum alimento faz milagres. Nenhum. É que a gente sempre quer ter uma desculpa e ou alguém pra culpar ou alguém pra falar que isso vai melhorar, né? E uma forma de botar na sua rotina de forma mais prática. É isso. Sim. Tipo, se você não consegue comer a salada, que faça no suco. O suco verde serve pra isso. Tem gente que fala, eu odeio os verdes, as folhas verdes. Então, tudo bem bater num suco verde? Verdade, do suco também. Eu e minha esposa, a gente teve uma época que a gente estava tomando os sucos, porque tinha vários sucos detox diferentes, porque virou principalmente na pandemia, virou um grande negócio esse de suco, né? E aí é a mesma coisa, né? Não vai fazer mal, você vai tomar, vai deixar de fazer outra coisa. O problema é se você só toma o suco e continua fazendo todo o outro resto, não vai fazer diferença.
Né? Não que o suco também vai fazer milagre. Não, até porque dependendo de como o suco é feito, ele também tem muitas calorias. Aham. Porque assim, se for só o suco verde com gengibre, limão e pouca fruta, ok. Mas tem uns que entram mel, água de coco, com a fruta ainda, com tudo aquilo e fica calórico. Que Tá. vira uma refeição. Eu já vi sucos que você olha assim a tabela e fala, nossa, o suco tem 300 calorias, 400. É uma refeição. E aí... E aí a pessoa bebe achando que é só uma aguinha e ainda vai e come a substitui refeição. a água mesmo, Aham. bebe aquilo, ainda come. E aí não tem o que piorou. fazer, Em relação a... Já alguma vez algum paciente... É paciente que fala? Sim, Cliente, paciente. Alguma vez algum paciente já fez alguma pergunta meio estranha do tipo... Ah, doutora, o que é bom comer pra ressaca? Não. Ou Olha, então não, pra acho evitar de Acho que ficar meus muito pacientes andam bêbado. bebendo pouco. Que bom. Tá, mas o álcool perguntam muito o que eu posso beber, o que pode ter que cortar. Sim, eu bebo um pouquinho, mas a maioria vem já com... bebendo menos. E o problema não é o álcool, é o aperitivo. É o álcool também, porque em excesso ele A gente ele tem que pensar calórico, da mesma porque, forma. Tipo, o álcool tem 7 calorias, né, por grama. Carboidrato tem 4 e a gordura tem 9. Tá. Então, o álcool entra como calorias, Mas se ele deixa de comer pra beber, ele tá fazendo uma coisa saudável. mas aí tá zoando o fígado. Tá É porque sobrecarregando. A gente ficou até agora martelando assim, toma o suco, não vai fazer mal, porque ele vai agora deixar é de verdade, fazer agora a alguma bebida, coisa. Não. O álcool em excesso faz mal mesmo. Tá. O soju, por exemplo, é uma bebida não é tão alcoólica quanto uma cachaça, por exemplo. Uma cachaça tem, sei lá, 40, quase 50% de álcool. O soju fica da faixa de uns 14. É que a gente também toma muito mais o soju. Ninguém toma uma garrafa de cachaça. Ninguém não, mas... não é normal tomar uma garrafa de cachaça na mesma quantidade que você toma uma garrafa de volume do líquido do soju, né? Só que, não sei se você sabe, não sei como tá hoje. Durante muito tempo, o soju foi o destilado mais consumido no mundo. Não sabia. E não é porque a Coreia é uma superpopulação igual à China, não é porque a China inteira também toma soju. Por que chegou-se dessa conta, né? Porque eles fizeram um ranking de quais bebidas alcoólicas são as mais vendidas, ou consequentemente mais consumidas, né? E eles fizeram por volume de marca. Então, por exemplo, a Smirnoff, que é uma das vodkas mais famosas e tal, acho que ela estava em 4º lugar, né? E entre os destilados mais consumidos... E é tudo por volume por litro. Então, o volume do soju era o maior, porque se bebe muito, porque é um dos destilados mais fracos ao mesmo tempo. A grande maioria dos destilados tem mais de 20%, 30% de álcool, e o soju tem muito pouco. Então, você precisa beber mais para ficar bêbado. O problema do álcool da bebida alcoólica é o álcool em si, ou a forma que ele foi produzido também influencia muito? Eu acredito que seja só o álcool mesmo, o teor alcoólico, e o que vem junto com ele, como você falou, dos aperitivos, né? Tá, ou quando você vai fazer um drink, mas se você tomar o álcool puro, assim, o álcool puro, se você tomar, por exemplo, um shot de whisky puro, um soju puro, o que você tem que saber balancear para fazer essa conta de o quanto mal ou bem tá fazendo é o tanto de álcool. É o teor alcoólico. Porque o álcool ele é calórico, é isso. Ele tem as calorias. As pessoas acham que não, mas tem. Entendi. Tanto, por isso que... e ainda mais, quando bebe, ninguém fica sem comer nada. E normalmente os aperitivos são mais frituras, não é? Então, continue bebendo, mas troque a coxinha por uma cenoura, por um pepino. Eu falo que é bom já... ou vai alimentado para beber, ou faça escolhas melhores. Mas coma, sim. Porque aí comendo, você também bebe menos. E beber água ajuda? Muito. Porque você se hidrata. Por causa da hidratação. E você bebe menos, né? Porque vai ficando mais cheio também. Tá. Então, são as duas estratégias. Tanto de hidratação, porque a ressaca também é pela desidratação. Então, você evita também o dia seguinte. A ressaca do dia seguinte. E também porque você vai beber menos bebendo água. Então, eu falo, intercala. A mesma quantidade que você bebeu de álcool, você vai lá e vai beber de água. Tá. Então, eu tento sempre negociar isso. Vai beber, então não vamos escolher alimentos muito calóricos, frituras. Então pega algum grelhado, alguma carne, frango, peixe, enfim, com legumes, salada. E vá alimentado. Ou coma, né, lá no restaurante
Mas não com o estômago vazio também, porque aí sobrecarrega também o fígado. E sem o alimento, a gente absorve mais rápido esse álcool. Então você vai ficar bêbado mais rápido. É melhor. Aí você fica bebendo mais rápido, você vai beber menos. Mas depois vem a ressaca, vem tudo. Tá, a conta não fecha. E depois vem a larica, né? Porque você bebeu de estômago vazio, uma hora vai dar fome. E aí você vai comer vai lá demais. e vai comer o quê? Vai comer sempre alimentos, Uhum. né? Bem calóricos, né? O hambúrguer, o hot dog, ou enfim. Na Coreia, você tem muito costume de comer os jjigae tomando soju. Verdade. Lá é mais saudável. Só que não, porque eles bebem muito. Tá, e come muito também. E vira aquele banquete. Acho que nós somos, né, de sempre compartilhar, de ter uma mesa farta. Uhum. Eu acho que da nossa cultura. Eu gosto, acho legal isso, porque a gente sempre gosta de... É um momento social que a gente falou que é importante. Por isso que eu gosto também de conversar sobre isso. Porque eu acho que todo mundo tem que ter Você privar as suas reuniões e os encontros por causa de uma dieta é chato. Você não vai fazer dieta num encontro. Sua mãe vai cozinhar pra você. Você vai falar, mãe, não vou comer porque eu tô de dieta? Não. Você vai lá e vai comer. Mas aí vamos compensar nos outros dias. Vamos voltar pro plano no dia seguinte ou na refeição seguinte. Porque tem muita gente, agora eu já avacalhei mesmo. A próxima não vai fazer diferença e também aí vira um looping que você não sai disso. Dá um gatilho. E aí acabou, você não volta mais pra aquela rotina, né, que você tava. Então é sempre tentar ficar assim, hoje eu comi fora, aproveitei, no dia seguinte volta pra sua rotina, vamos fazer mais um exercício físico pra aumentar um pouco o gasto e tá tudo bem. Porque a vida não é feita só de alimentação saudável, academia e tudo, né? A gente tem todas as questões ambientais, sociais que fazem parte, né, no nosso dia a dia. Então eu falo, faz 80% certo, 20% você fica mais livre. Aquela teoria dos 80-20 funciona. Tá, então quando você tá sozinho... É que, quando eu tava falando assim, pra mim funciona muito... Se eu pudesse, tivesse minha rotina sozinho, fazer aquela uma alimentação mais parruda no dia e o resto do dia ficar de boa, tomo um café, tomo uma água, assim, eu não adoço café também. Mas aí eu em casa, assim, não que seja a minha função, né? Eu assumi mais o compromisso de cuidar mais da cozinha. Aí também fica... E sentar com a família e jantar também fica uma coisa... É um momento... de conversa, de socialização. Sim. E aí eu fico assim, eu não vou almoçar muito, porque eu vou ter que jantar depois com meu filho. E aí eu acho que na época que eu tava mais regrado, foi justamente quando a gente conseguiu botar uma rotina de horários em casa. E aí eu fazia o jejum intermitente de... Acho que é 8x16 que fala. Sim. Que você pode ficar 8 horas comendo e 16 de jejum. Sim. E aí, quando eu fiz o jejum intermitente na primeira vez, eu fazia naquele sentido de uma refeição muito grande, porque eu só vou comer daqui 24 horas, né? E depois, quando eu puder comer, como eu já fiquei 24 horas de jejum, vou poder comer muito. Eu comia muito. E também ajudou uma época. Só que aí, quando eu fui fazer esse jejum intermitente agora de 8 para 16, por causa do meu filho, eu falei assim, eu vou ter 8 horas para comer. Aí, nos primeiros dias, eu comia muito na primeira refeição. E aí, ao longo dessas 8 horas seguintes, eu não conseguia mais comer. E aí, quando dava já... passou as 8 horas, eu não posso mais comer. E aí, dava as 2 primeiras horas de jejum, eu já tava com muita fome. Aí, eu botei na minha cabeça assim, então eu vou comer pouquinho ao longo das 8 horas. Para no final das 8 horas, eu já estar mais... Eu comer de novo, consegui comer de novo, para poder aguentar as outras 16. E aí, funcionou. Só que... Dá pra falar que quando você emagrece rápido, você vai voltar a engordar rápido? Porque é essa sensação que eu tenho. Que enquanto eu não mudar de vez minha prática, meu hábito do dia a dia e ser uma coisa natural e não uma dieta pontual, acho que eu nunca vou emagrecer. Eu acho que é porque você tem que achar o que realmente funciona pra sua rotina, junto com a sua rotina familiar, né? Porque eu acho que quando você é casado, tem filho... tem que ter o contexto, porque tem o horário deles, tem que bater. E aí você tava tentando fazer algo sozinho, no seu horário, e você viu que não tava encaixando. E aí eu não sou a favor também dessa refeição grande, em uma refeição grande, até porque você não absorve tudo
de uma vez, quando a quantidade é muito excessiva. O nosso corpo absorve, mas ele tem um limite, né, de absorção. E aí o resto vai tudo, tipo, comeu à toa, vai engordar e vai eliminar. Ou vai acumular, né, se tiver um excesso aí de calorias e tal. E então, o fracionamento, não é que você tem que comer a cada 3 horas, mas o fracionamento é importante. Até porque também tem essa questão que você falou. Você fazia o jejum, aí chegava numa refeição, comia muito, mas chegava numa outra, não ficava com fome. Mas aí, durante o jejum, dava muita fome. Aí, normalmente, essas pessoas acabam desenvolvendo até uma compulsão. Porque nessa hora que tá desesperada, com muita fome, fica pensando, nossa, eu não posso comer, não posso comer. Quando for comer, vai comer demais. E é o que eu mais vejo. É a história da minha vida. Pessoas que vão, né, fica muito presa, não, restrita, aí do nada libera e come tudo. Aí sai o monstro. Aí vem aí quando tá no restrito, vem a compulsão, aquela vontade imensa, só pensa em comida. Não é saudável, né? Não é uma relação saudável com a comida. Então, eu acho que a gente tem que tentar ter o equilíbrio também. Tudo é equilíbrio de horários, de quantidades também, pra até absorver tudo que você tá comendo. E eu falo que não é normal você, depois de umas 3, 4 horas, não ter fome nenhuma. Porque você realmente exagerou numa refeição anterior, né? Porque tem um período de você comer, né? Mastigar, fazer a digestão, a absorção. E aí, a glicemia, ela se equilibra, e aí uma hora você vai precisar de alimentação, né? Que é um ciclo. Por isso que eu falo, almoço, depois tem um lanchinho da tarde, depois um jantar, né? Então não sentir fome depois de umas 3, 4 horas é um sinônimo de que você exagerou na refeição anterior. Eu sempre falo que sim. Tá. Porque o natural do corpo é você ter uma fome, né? Depois de fazer toda a digestão, toda a absorção. Seu corpo todo mundo já pegou lá tudo que precisa. Entendi. Fez tudo, né? Funcionou tudo bem. Aí você eliminou o que você precisava eliminar. Ter fome fisiológica é normal. Tá. Daí entra naquela questão. Será que é só uma fome fisiológica ou emocional? A maioria é emocional, né? Muitas vezes que você tá... um perfil beliscador que fica toda hora, né? Com coisinha comendo. Normalmente é emocional. E você orienta os pacientes a tentar distinguir se é uma fome... Sim. Como que... E tem alguma forma de fazer isso? Não, mas aí eu peço pra pessoa sempre pensar o porquê que ela tá comendo, em que horários. Às vezes faz o diário alimentar, funciona. A pessoa escrever o que está comendo, em que horário, por quê. Isso tem ajudado bastante. E será que eu tô beliscando? Mas quando você belisca, é porque você tá com fome mesmo? Tem ruídos na barriga? Ou é porque você, naquele momento, se sente ansiosa, ou com raiva, ou triste? Isso é muito, assim, um trabalho mais seu, né? Em casa, assim, no ambiente, quer dizer, de refletir. E eu gosto de trazer essas reflexões, assim, do porquê que você tá comendo. Será que daria pra gente evitar o beliscar? Então, a gente aumenta um pouco as refeições, às vezes. A pessoa fala, nossa, mas tô comendo muito. Não, mas aí isso vai evitar com que você fique toda hora com fome, querendo mastigar. Então, é muito, assim, individualizado. Por isso que tem esse termo coach numa das suas formações. Tem, também. Porque a gente levanta essas questões que vai muito além de comer. Porque o comer, ele vem com outras coisas, né? As emoções, o ambiente, a família, o histórico, a cultura. A gente não pode só... A questão também financeira. Então, a gente não pode colocar um plano ali para uma pessoa sem contar com tudo isso. Que nem, a pessoa gosta de comer só comida coreana. Eu vou lá e vou fazer um plano italiano. Fila de peru, fila de... assim, não tem peito como. de peru, então, picota, essas coisas não existem na minha casa. E assim, às vezes sim, eu pergunto, dá pra gente trocar? Dá pra gente colocar isso pra você experimentar? Porque experimentar é bom. Né, o incluir, ter opções... Porque às vezes a pessoa nem sabe por o que trocar. Então tá tão acostumada a comer a mesma coisa porque é o costume, sempre comeu aquilo. E não, por que não testar? Então a gente vai trabalhando também isso. Tipo, de você incluir mais, fazer umas trocas assim, isso por aquilo que é um menos gorduroso, que vai impactar na sua saúde e também nas calorias, às vezes. E aí deu certo, não deu. Então a gente vai trabalhando ao longo, né? Até chegar num objetivo que a pessoa se sinta bem. A vontade também de fazer escolhas, porque no final das contas, o meu maior objetivo é a pessoa depois saber fazer suas escolhas no dia a dia, entender como seu corpo funciona e ter autonomia, né? É diferente de uma terapia, de que, por exemplo, no psicólogo, quando você precisa continuar
frequentando para manter uma saúde estável, assim, o nutricionista tem uma missão. Sim, e aí atinge essa missão, que pronto. as pessoas tenham alta. Não quero volte. que fiquem comigo pra sempre. Eu Tá. falo isso. A gente tem, claro, no começo tem que vir pra gente ajustar, porque assim, eu conhecer você, né? A gente tá se conhecendo. Eu também não consigo adivinhar tudo numa consulta só e fazer um plano assertivo com tudo que você gostaria naquele momento. E também, porque eu falo que uma dieta não funciona pra outra, porque tem toda essa individualidade genética. Às vezes eu pensei que ia funcionar pra você e essa estratégia não deu muito certo na sua rotina ou também seu metabolismo. Eu não sei. Então, se você voltando, eu vou saber se isso funcionou ou não. Então, a gente vai trabalhando. Eu consegui, gostei disso, não gostei daquilo. Também tem a questão de gostos, né? E pacientemente também? Hã? Pacientemente? Sim. E aí dá pra perceber que tá mentindo? Sim, que as pessoas no final viram ficam abertos, amigos, sabe? Viram até um monte de paciente já virou amiga também, e amigos. E aí, no final, o meu maior objetivo é a pessoa estar bem pra caminhar sozinho. E ela volte em momentos de fases diferentes da vida. Tá, porque agora engravidei. Exato, mulher nesse adoeci. sentido. Às vezes, agora eu tô bem. Tá. Agora eu quero me preparar para engravidar. E como o alimento ajuda a preparar para engravidar? Porque a gente entra com muitos nutrientes específicos que ajudam a mulher na parte da reserva da saúde, né? Do ovário, do não envelhecimento, até ter toda essa parte de nutrição bem ajustada, porque para você ter. Na verdade, é estar saudável. Não existe uma dieta para não engravidar, por exemplo. Não tem. Mas você já tem um padrão saudável, a gente só ajusta facilitar. algumas coisas e entra com mais nutrientes específicos para essa fase, para a pessoa conseguir engravidar com mais facilidade. Que nem quando a mulher quer engravidar, ela vai na ginecologista, ela passa algumas vitaminas, complementos. Vitaminas, e aí a gente também entra com isso. A gente Entendi. tem algumas vitaminas que ajudam, que já tem muitos estudos. E também, às vezes, ajusta ainda mais a alimentação. Quando, sei lá, ela tá ainda com um pouco de excesso de peso, a gente tenta voltar para um peso normal, adequado. E aí, é muito individual, né? E aí, prepara essa mulher para tentar engravidar. Entendi. E aí, depois entra outra fase. Engravidei. Agora, vamos para a gestação. Né? Porque, normalmente, a mulher fica preocupada de ganhar muito peso durante a gestação. Então, assim, sempre... As voltas são bem pontuais por fases. Porque fases específicas da nossa vida, a gente precisa de, talvez, uma alimentação um pouco diferente. Exato, mais focado naquilo. E às vezes a pessoa era sedentário. Como eu falei, agora quer realmente focar, contratei personal ou comecei academia. Tô sentindo fraqueza comendo assim. Aí volta pra gente ajustar algumas coisas e a pessoa conseguir ter mais performance. Entendi. Aí a pessoa já... Aí passou esse momento, a pessoa que não, agora eu quero ganhar massa muscular mesmo e tal. Então, assim, né? Tenho pacientes que me procuraram porque queriam começar a correr. Quero fazer minha meia maratona daqui a, sei lá, alguns meses. Arranjei uma assessoria. E aí, a gente trabalha também para essa corrida. Então, são, assim, muitos motivos para se procurar um nutricionista. Entendi. Não é basicamente emagrecer, mas é porque fases da vida nossa vão pedir coisas diferentes. Sim, elas pedem, né? E, assim, parece que é um pouco mais cruel para as mulheres, né? Porque elas passam por mais fases diferentes, principalmente quando ela tem esses objetivos, né? Porque eu tenho um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos, que é um cara falando assim... que ele não entende que as pessoas reclamam que o corpo muda quando engravida e tal, porque ele tá normal. O homem não sofre. Mas a mulher. Mas tem alguma coisa que os homens precisam realmente se preocupar, talvez, etapas de vida? Ou é mais quando esses objetivos, talvez, quero correr maratona, quero ganhar massa, mas não por causa de uma fase normal, uma fase do envelhecimento? Eu acho que os homens também têm as questões, né? Principalmente nessa fase de engravidar. Eu acho que antigamente era muito... A mulher era responsável, né? Porque se ela não consegue engravidar, por exemplo, rápido, provavelmente é porque a mulher tem algum problema. Mas pode ser questão masculina. 50% de chance da mulher e do homem. Né? Hoje a gente vem falando muito sobre isso. Que o homem também tem que se preocupar com a saúde... para que a mulher também tenha uma boa gestação, né? Porque metade vem do homem.
certo? Ele tem uma certa responsabilidade. Então, tem muito homem hoje que busca também em relação à fertilidade. E a questão da nutrição pode ajudar também na fertilidade do homem. Com certeza, com certeza. Então, quando a mulher vem com esse intuito, o homem também tem que vir. Tá, Porque justo. não é só a mulher que tem que cuidar da sua alimentação, tanto dos nutrientes, mas os homens também. Eu falo, e o homem tá fazendo a parte dele? Mas é basicamente também ele estar saudável ou ele precisa de algumas coisas mais pontuais para isso? Os dois, assim, dependendo, né? Porque aí a gente trabalha com os médicos. Provavelmente eles têm acompanhamento de médicos. E aí a gente sempre faz essa ponte. Então, o trabalho multidisciplinar é muito importante. Com os médicos, os ginecologistas, com endócrinos. Lá na clínica eu trabalho com uma endócrino. Com psicólogo também, muitas vezes. Quem tem questões, assim, mais de compulsão. Normalmente fazem terapia. E aí, a gente sempre tá em conjunto. Entendi. Isso que faz a diferença, assim. Nossa, realmente, engravidar é 50% cada. E aí a gente joga muita culpa só na mulher, responsabilidade, né? Só na mulher. Porque a gente injusto. Não recebe... Não é só nossa, né? Metade é do homem. E no final a mulher sofre mais por questões fisiológicas. Que o homem nunca vai sentir uma cólica desde a nossa TPM, assim, que a gente sente todo mês. Tem comida melhor para cólicas, TPM, tem essas algumas coisas? Que a gente, tenta diminuir um pouco os alimentos que são mais inflamatórios. Tem alguns nutrientes, algumas vitaminas específicas para quem sente muita TPM. Então é muita coisa, assim, que dá para trabalhar. Entendi. Que vai muito além também só do alimento, né? Mas tem muitas outras coisas que agregam. Acho que a cultura coreana acredita muito que alimento é remédio, né? Que eles falam que tem comida que é pra cada coisa. Sim. E as comidas que fazem bem pra saúde, né? Eu acredito muito nisso, que eu falo que a base tem que estar bem feita. Porque não adianta não querer comer coisas diferentes, vitaminas, sendo que você não se alimenta de forma correta no seu dia a dia, não tem um estilo de vida saudável, né? Porque aí, às vezes, você não tá nem absorvendo direito o nutriente, mas você tá tomando um monte de vitamina. Tem que trabalhar primeiro, melhorar essa parte digestiva, absortiva, para depois poder complementar com as vitaminas que precisa. Então, eu falo que a gente tem que arrumar a casa, fazer o básico e depois sempre complementando com coisas que tem muitos estudos, que realmente fazem diferença. Entendi. Eu já tinha te avisado que ia ser uma mega consulta, tá? Inclusive, por você que ficou curioso, nossa, como que as pessoas conseguiram mandar as perguntas? É porque elas fazem parte do nosso canal de membros, né? No nosso Tom Ari, que a gente fala que o nosso canal tem... O nosso clube de membros tem um nome, que é o Tom Ari do KeoPoCast. Legal. Pagando R$20 por mês, você pode mandar... suas perguntas, porque você fica sabendo antecipadamente quem vai vir gravar e você também concorre a prêmios, a sorteios e também fica sabendo um pouco mais dos nossos bastidores. A gente está entrando agora na parte final do programa, né? Eu peço indicações, tá? Não vou pedir indicação de super alimentos, mas eu vou pedir indicação sim de comida, mas dessa vez não comidas com o objetivo de emagrecer ou bem-estar de saúde, mas sim saúde emocional, saúde mental. Se você ainda consegue ver comida além dos nutrientes, mas com uma coisa além disso, o que você gosta de comer e aonde dá para comer isso, né? Não precisa ser comida coreana, mas aqui, geralmente pra gente comida de afeto acaba sendo comida coreana. O que você gosta, o que você assistiu recentemente, o que você já assistiu, que é a série da sua vida, para ajudar o pessoal que fica mais tempo procurando coisa no streaming do que efetivamente assistindo. Pode ser, se possível, melhor filmes e séries coreanas, mas caso você não assista também não tem problema, o que você assistiu recentemente, o que você gosta, a série que te marcou, o filme que te marcou. E se quiser também alguma indicação mais na sua área de nutrição, se é que tem um documentário, alguma série que fala sobre isso que você acha legal também. E por último, geralmente o mais difícil, se te prende numa sala de norebá, numa confraternização, você só vai sair daqui se você cantar uma música. Que música que você cantaria? Qual que é o seu hit de norebá? Tá, pode escolher a ordem que você quiser para responder. Tá, eu não sou muito de assistir muitos seriados, assim, mas o último que eu assisti coreano foi A Lição.
A primeira... Você assistiu completo? Nossa, e foi o que eu mais maratonei, assim, os 2 episódios. Eu não sou de maratonar, perder meu sono. Tá, é porque é muito importante. Pra isso, mas eu acho que foi o único que eu maratonei mesmo. Vi assim, do começo até o final, até 3, 4 horas da manhã. Comendo uma pipoca junto. Não comi nada. Gostou? Nossa, muito bom. Bom. Você assistiu? Assisti. Nossa, gente, fiquei assim, arrepiada, chocada, mas reflexiva, sabe? E é que eu falo assim, nós coreanos, a gente tem aquele han, que é o sentimento de vingança, sabe? Rancor. E a forma como se calcula a vingança. É como se. É literalmente até ligando com comida, é um prato que se come frio. Porque você espera realmente o tempo certo para fazer sua vingança, né? Agora tem um seriado que eu gosto muito, que é pra vida, assim, é o This Is Us. Não sei se você já assistiu. Não, é muito bom. É sobre o dia a dia, a vida assim, real. É que plataforma? Netflix? HBO? Não, acho que é HBO agora. Tá. This Is Us. This Is Us. Tá. Agora tem até na TV mesmo, brasileiro, passando, não sei em qual canal. Tá, mas é bem longo, assim. Mas é muito bom. Ainda tá fazendo episódios novos ou já terminou? Agora acabou, terminou ano passado. E você assistiu tudo? Não, assisti tudo, foi muito bom. A ponto de chegar a reassistir algum outro episódio? Acho que eu assistiria desde o começo de novo. É drama, assim, mas é da vida, sabe? Do que todo mundo passa. Tá. Com os pais, com os filhos, enfim, relação entre irmãos. É americano? Muito bom. É americano. Tá, vou dar uma procurada. Agora, comida. Eu gosto muito de comida coreana. Mas não sei cozinhar muito bem. Então, acabo comendo mais ou na casa dos meus pais ou restaurantes. Uma comida que é bem afetiva pra mim é sempre, tipo, Seolleongtang. Seolleongtang. Ok. Minha mãe, meu pai, inclusive meu pai sabe fazer super bem. E de verdade, eu não sei em qual restaurante comer. Mas Seolleongtang é um prato que acha fácil em grande maioria dos restaurantes coreanos. Já comi. Mas nenhum acho que fica igual que o dos meus pais, assim. Na Coreia eu já comi quando eu fui, mas faz tanto tempo. Era muito bom mesmo. Mas aqui eu Mas o teu pai coloca miúdos também ou é só carne? Ele coloca só carne. Só carne? Tá. E só não tem que comer com catuguí. Tem que. Tá. Eles também fazem o catuguí? Com cebolinha, assim. Que eu gosto muito de sopa. Eu também. Nos Estados Unidos, se não me engano, não sei se ainda tem, mas eu ouvi falar que tinha fechado. Tinha restaurante 24 horas de Seolleongtang. Né? Lá tem essas coisas. Pra mim é comida de madrugada. Comeria. De verdade, eu às vezes de manhã, no café da manhã, eu comeria comida. Coreana? Comeria. E é saudável, assim. Acho bem... Legal. E música, por último... Esse é o mais difícil, porque faz anos que eu não vou pra... Mas quando você ia, provavelmente você ia cantar sempre a mesma música, não? Não lembro, de verdade. Mas eu vou falar da música que eu cantei no casamento. Eu mesma cantei no meu casamento. Mas porque você cantou pro noivo ou porque bateram no pé dele? Não, ele não é coreano, então não bateram no pé dele. Ele se safou. Mas se gostaria que tivesse apanhado no pé? Um pouquinho, né? Mas não vi ninguém. Tô brincando. Eu cantei Ouvi Dizer do Melim. Melim? Tá, eu não conheço. Eu vou dar uma pesquisada, porque a gente tem uma playlist no Spotify chamada Hits no Norebá. Eu vou até confessar aqui que eu preciso dar uma atualizada, que os últimos episódios teve as indicações, eu não subi as músicas, e eu já aproveito pra subir essa junto também. Coreano eu vou ficar devendo. Antes eu era super K-pop, mas... não sei. Os K-pop antigo? Bem antigo. Quais grupos, por exemplo? Pinkura, SS, H.O.T. A primeira geração... Pra mim foram os melhores, assim. Mas hoje eu não acompanho. No máximo a gente escuta o BTS sempre tocando, né? Mas não acompanho. Tá. Mas eu já fui muito fã, assim. Meu sonho antigamente era ser cantora. Eu ficava, gente, eu quero ser cantora. Mas aí mudou. Aí meu sonho virou ser nutricionista. Tá quase lá. A vida muda, né, gente? Mas já que você já pensou, já gostava muito a ponto de... Você gostava mais do Finker ou do SS? Porque tem uma rivalidade aí. Eu gostava mais da Finker. Do Finker? E você gostava mais de alguém específico lá dentro do grupo? Eu gostava da Ok Ji-hyun, que ela é a cantora principal. A vocalista principal. Não sei se você sabe, tem uma série que é o reencontro delas. Tava até no Netflix, eu não sei se ainda tá. Acho que não tá mais. Deve ter no YouTube, né? Deve ter, porque elas se juntaram já agora, recentemente, né, mais velhas, e fizeram uma turnê.
E aí não é só os shows, é o dia a dia delas juntas e tal. Que legal. E dá pra ver que elas tinham muita amizade, assim, tem bastante cumplicidade. Eu gostava muito dessa época, assim. Eu acho que foi a melhor época, né? De K-pop? Eu acho, não sei. Hoje eu escuto falar, alguns, né? Falar, gente, é tão diferente. Você tá ficando velho, na minha época era velha, melhor. Né? Ainda bem que eu não falei a idade, então tá bom. Então tá bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por tanta informação, pela essa consulta online grátis para muitas pessoas, tá? Se as pessoas gostaram, as pessoas que gostaram da sua forma de explicar as coisas, como é que entra em contato? Como é que faz? É só procurar pelo Instagram, que já tem tudo fácil lá? Sim, só me procurar no Instagram, que é jaquekang.nutri. E lá tem um link que já direciona, quer marcar alguma consulta, quer falar comigo, direciona já pro WhatsApp. Tem o meu site também, que é www.jaquekangnutri.com.br, para ter essas informações que você tirou. Lá também dá para marcar, enfim. Ou fiquem à vontade de mandar mensagem pelo... Nutricionista funciona bem, consulta online? Funciona, eu atendo pessoas de outros países também. Legal. Porque eu vi também, assim, rapidamente, que tem uma balança específica. A bioimpedância. O que é isso? Ela mede a composição corporal. Mas como? Ela passa uma corrente elétrica. Dá choque? Fraca, assim. Não é bem fraquinha. Você não percebe? É segura, super segura. Inclusive, a máquina principal, ela é da Coreia, né? É Embody, que é a marca. Ela vem... Todas elas são da Coreia, assim. É uma balança que eu subo, então eu subo descalço. Você sobe descalço, aí você coloca as digitais, né? Você segura na balança e ela passa, né, uma corrente elétrica e ela consegue identificar quanto de água você tem, gordura e músculo. E tem que ir é melhor ir sob jejum para ter um diagnóstico? Tem um protocolo que eu mando pra pessoa, que é melhor não ter feito uma refeição, né, algumas horinhas antes, pra não interferir. E aí ajuda a ter um diagnóstico mais rápido do que como tá a sua situação, é isso? É pra gente ter um acompanhamento, sabe? Eu falo que aqueles números, eles variam, certo? O peso varia também quando você pesa de dia, de noite. Então não é pra ficar pegado naquele número. Mas, porque ele não é... Eu falo, nenhum número tem que definir a gente. Mas é uma forma da gente ver a progressão, né? Até pra não perder a motivação, porque pra você ver um progresso. Sim, é uma forma de ver se tá funcionando, fez alguma diferença. Entendi. Que a gente normalmente faz no mesmo horário, né? Porque a pessoa que marca, sei lá, sempre fim de tarde, ela sempre vai vir fim de tarde. Então vai ser comparar você com você. Tá. Mas quando você começou e depois do nosso plano, né? Entendi. Então, pra isso, talvez... ter que fazer uma presencial, mas funciona muito bem online. Sim, até porque a avaliação física, como eu falei, ela muda muito, né? Ela tem suas variáveis, tem que estar com um protocolo bem feito para realmente ser mais correto, né? Aqueles números serem corretos. E não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença para a pessoa é se sentir melhor, olhar no espelho, se sentir melhor, vestir uma roupa, estar mais folgada. Então, assim, esse é o melhor parâmetro de comparação. Por isso que online funciona muito bem. Entendi. E a pessoa se pesa em casa. Eu dou umas orientações para a pessoa conseguir fazer algumas medições, né? De cintura, abdômen. Mas no final é o espelho. Tá. E as roupas. E o seu bem-estar. E você se sentir melhor, mais disposta, com mais energia. Entendi. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Não vou prometer nada nesse episódio para ninguém me cobrar depois, tá bom? Obrigada a você, adorei participar. Obrigado e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Eu vou deixar, como sempre, o Instagram da doutora, da nutricionista Jaqueline Kang, uma coach de bem-estar, né? Para quem quiser também já seguir, porque tem bastante conteúdo nas próprias redes sociais e quem quiser marcar uma consulta, tá bom? Muito obrigado, valeu, até semana que vem. E esse foi mais um episódio do KyopoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @KyopoCast, ou mande um e-mail pra gente, kyopocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.